Dois corpos estão caídos no chão em uma cena horrível. Lord Lu, uma vampira aristocrática, está desapontada com o quão fracas são suas chamadas dependências. Ela manda que os arrastem e os joguem na cozinha como ingredientes. Um dependente lembra que o consumo pessoal é ilegal e deve passar pelos canais apropriados. Ela não se abala e concorda casualmente. Ela relata a regra da raça para garantir que os humanos cresçam felizes e despreocupados, que é transformar os fortes em dependentes leais e fazer dos humanos fracos ingredientes. A raça deles domina a Terra há tanto tempo que sua principal iguaria já não é mais uma necessidade. No entanto, ela admite que é muito superior às outras leiloeiras. Ela planeja seu próprio destino, que é a Cidade Esmeralda. Enquanto isso, o sol nasce brilhante enquanto uma casa mantém sua energia animada. Wang, um estudante, dorme profundamente enquanto seu pai o acorda. O pai sacode Wang para que ele acorde e diz para ele não enrolar. Wang desperta enquanto o pai sai do quarto e diz para ele se mexer. Wang abre os olhos confuso até que seu rosto assume uma expressão de choque. Wang Zi lembra de seu 25º aniversário, quando foi demitido do emprego, sobrecarregado por uma hipoteca, com seu pai no hospital e apenas fundos limitados sobrando. Ele bebeu sua miséria à beira do rio para contemplar sua vida até ver uma mulher entrando no rio. Wang correu para salvá-la, porém, ele não conseguiu se segurar após salvá-la e caiu no abismo do rio. Wang nota que não consegue lembrar de nada depois disso. Sentado na cama, olha para o calendário e está em 2007, com 18 anos de volta. Chocado por estar jovem novamente, ele atravessa a porta, correndo escada abaixo. Ele chama pelo pai, o que assusta todos na barbearia. Wang o abraça apaixonadamente. O pai pergunta o que há de errado. Wang responde que teve um pesadelo enquanto chorava. O pai o abraça de volta enquanto o cliente reclama do cabelo. De repente, o pai expulsa Wang e volta ao trabalho. O cliente o ameaça caso atrase ainda mais o serviço. Wang tenta reagir por desrespeitarem seu pai, mas ele tenta impedir o filho. O cliente acaba sendo um candidato a dependente da Lord Lu, que é de descendência nobre. Algo atinge Wang ao ouvir a informação sobre Yu, confirmando o que ele já sabia. Ao ver as notícias sobre vampiros altamente respeitados, Wang não consegue deixar de ficar chocado. Ele pesquisa mais sobre eles na internet, surpreso por serem considerados os líderes da sociedade. Seu choque aumenta ao descobrir que a humanidade é governada por vampiros e ninguém está reagindo. Wang continua pesquisando e se pergunta se foi uma guerra ou invasão após os resultados aparecerem. Uma mensagem de aviso surge na tela: 404 Food. A figura intimidadora domina a tela até que Wang desliga o aparelho. Ele solta um suspiro de alívio, admitindo que aquilo o assustou. Sua confusão permanece sobre o modo em que acordou. Em um mundo diferente, Wang acredita que o mundo em que renasceu é diferente daquela que conhecia. Ainda assim, sente que continua a mesma pessoa. De repente, percebe que tem marcas de dentes no pescoço. Ele se pergunta se é verdade que foi realmente mordido por um vampiro. Passa a mão nos olhos acreditando que é um engano. Convence a si mesmo de que a visão está ficando turva. Mal sabe que seu reflexo no espelho mostra uma versão sinistra dele mesmo. A luz brilha sobre o bairro deles. Wang está prestes a ir para a escola enquanto seu pai, que o apoia, o acompanha até a porta. Ele está animado com a admissão do filho em uma escola prestigiada. Wang acena e lembra ao pai de visitar o hospital para um check-up. Ele está determinado a evitar o que aconteceu em sua vida passada no novo mundo em que está. Wang está otimista para viver uma vida melhor desta vez, até que alguém interrompe sua fantasia. Um grupo de indivíduos encapuzados manda que ele saia do caminho. O grupo, com aparência rígida, diz a Wang que ele não pertence àquele lugar. Wang hesita e não sabe como responder. Ele treme de medo e pensa estar cercado por alienígenas. Wang se sente pequeno perto deles, enquanto eles mandam Wang sair, pois aquele lugar é um estabelecimento nobre para estudantes com rank genérico ou superior. Wang para ao ouvir algo familiar. Ele descobre que está no rank C ao olhar para seu ID, e se pergunta como eles são avaliados. Um dos estudantes o empurra, deixando-o confuso, até que alguém chama seu nome. Wang Sheng, seu amigo, se aproxima para verificar como ele está. Wang fica surpreso ao ver um rosto familiar. Ele o reconhece da vida passada como um aluno exemplar enquanto ele era um delinquente. Wang relembra seu estilo de vida como um quebrador de regras e achava que era imparável. No entanto, ele conheceu seu karma. Após se formar na faculdade, enviou mensagens para pessoas que achava serem seus amigos pedindo dinheiro emprestado. Porém, Wang percebeu que não tinha ninguém em quem confiar depois de ser abandonado. Wang Sheng foi o único que enviou dinheiro e palavras de incentivo para ele. Isso deixou Wang perplexo. Ele admite que havia esquecido completamente de Wang Sheng na época. Ao olhar para seu rosto familiar no presente, Wang o agarra e age como se fossem íntimos para se salvar da multidão. Wang descobre que o campus está organizando uma festa e pergunta do que se trata.
Wen Sheng explica que é para Lord Lu, que chegou à cidade deles, em busca de uma família. Wang reconhece o nome dela por causa do cliente que está fazendo uma entrevista para se tornar membro da família dela. Wang pergunta quais são os benefícios de se tornar um membro da família dela. Wen Sheng explica que um humano normal pode mudar seu status, aumentar sua expectativa de vida e ter um poder de combate incrível vindo do mestre. Os outros escutam a conversa, mostrando empolgação com o ritual, como se fossem fãs. Os rapazes descrevem o processo como algo muito íntimo e que esperam ansiosamente. Para humanos, receber a graça do vampiro nobre é o momento de experimentar o maior prazer do mundo. Os rapazes se impressionam com a beleza da Lord Lu e que ninguém resistirá a fazer parte da família dela. Wang acha a reação deles estranha, pois estão falando sobre um vampiro. De repente, uma carreata de carros chega ao campus e deixa uma mulher elegante de salto alto vermelho. Lord Lu finalmente agracia o campus com sua presença, que todos aguardam, incluindo autoridades de alto escalão como o prefeito e o diretor da escola. Quando Lord Lu chega acompanhada, Wang fica sem palavras enquanto os estudantes atrás dele ficam empolgados. Ele agarra Wen Sheng dizendo para ignorar ela e observa que se fortalecer é o que ele deve focar. Wang aprende do passado que deve confiar apenas em si mesmo e não nas outras pessoas. Wang deixa as pessoas irem para o vampiro enquanto Wen Sheng tenta conversar com ele. De repente, uma luz forte pisca atrás deles. Wen Sheng fica alarmado até que civis são violentamente arremessados contra a parede pela explosão. Wang imediatamente olha para Wen Sheng, segurando sua roupa e o protegendo da explosão. Os olhos de Wang ficam escarlates, mas o impacto cobra seu preço nele. Um assassino misterioso aciona a explosão, envolto em fumaça negra. Wang parece alarmado, enquanto o assassino permanece em silêncio. Lord Lu usou sua magia na hora certa. O prefeito fica aliviado e agradecido pela ação rápida de Lord Lu. A súbita demonstração de poder do assassino gera confusão sobre suas verdadeiras intenções. O assassino foge, enquanto os guardas gritam para capturá-lo. Lord Lu demonstra sua decepção com o exército da cidade, mas o prefeito tenta elogiá-la em vez disso. Algo de repente chama a atenção de Lord Lu, prendendo seu olhar em Wang, que conseguiu proteger seu companheiro. De repente, um estudante desesperado implora para que Lord Lu aceite, vangloriando-se de seu nível genético. Os outros estudantes gritam ansiosos seu desejo de ser sua dependência. Ela os observa e pergunta se sabem por que existem as aulas genéticas. Eles respondem que é só um requisito para se adaptar aos genes vampiros. O estudante com aparência punk acrescenta que os níveis são divididos em 5 e se apresenta como a melhor escolha, já que ocupa um dos rankings. Lord Lu fica impressionada com o seu conhecimento, mas ele esqueceu uma coisa. Lord Lu explica que a classe não importa, desde que ela conceda sua graça a quem quiser. Lord Lu destaca que é por isso que os vampiros são considerados nobres, o que surpreende o estudante. Lord Lu é cercada por uma energia furiosa quando demonstra seu descontentamento. Ela sorri de forma ameaçadora, perguntando ao estudante por que precisaria de um perdedor como ele. O estudante fica sem palavras, deprimido e pronto para desistir de tudo. Quando ele tira uma faca, alguém de repente a derruba de sua mão. Wang impede o estudante e diz que não é o fim só porque o vampiro o rejeitou. Ele não acredita no que vê depois dos outros. De repente, cai no chão após a rejeição de Lord Lu. O estudante investe contra Wang por sua intervenção. Wang simplesmente desvia enquanto o estudante chora como uma criança no chão. Lord Lu observa Wang à distância até se aproximar dele de forma íntima. Lord Lu toca seus lábios feridos, deixando-o sem fala. O interesse dela por ele é evidente e o convida para visitar sua casa, o que o deixa chocado. Lord Lu diz a todos que permitirá que façam a prova novamente em sua casa esta noite. Ela exibe sua aura sedutora enquanto diz que quem passar fica para passar a noite. Wang e Wen Sheng ficam surpresos após ouvir o convite do vampiro. O prefeito entra em pânico depois que Lord Lu sai. Sem ele, a multidão volta a se animar. Ao saber do novo teste, Wang acha a situação estranha e acusa Lord Lu de se aproveitar dos estudantes. Wen Sheng tem medo e não quer ir, mas o diretor, que também é seu pai, insiste que ele deve ir. Wen Sheng entra em pânico ao tentar correr atrás do pai, que pede para os feridos serem tratados enquanto chama os outros para acompanhá-lo e pede que os estudantes assinem um formulário na sala de conferências. Wang olha o papel e fica chocado ao saber que não podem divulgar o conteúdo do teste. O documento é uma renúncia que afirma que o campus e Lord Lu não são responsáveis pela vida dos estudantes. Wang treme de medo ao ver a renúncia. Ele pergunta se pode desistir, mas
já é tarde demais para se abster. Quando o diretor explica que Lord Lu já espera Wang e que não estar presente significa desobedecer ordens, alguém lembra Wang que ele é apenas um cidadão comum e haverá consequências se não conseguir seguir as regras. Outros estudantes ficam irritados com Wang. Surpreso ao ouvir as consequências, o estudante diz a Wang que 3 gerações da família dele sofrerão e acabarão como trabalhadores de fábricas subterrâneas. Wang sua muito ao ouvir as consequências. O estudante arrogante assina orgulhosamente a carta e desafia Wang para uma competição cara a cara, onde suas vidas estão em jogo. Se um perder, o estudante sai da sala de conferência com uma risada ameaçadora, deixando o ambiente em silêncio. Wansheng pergunta ao pai se deve assinar, e ele responde com uma pergunta ao filho, se ele quer se tornar dependente de Lord Wu. Wansheng hesita, mas já é tarde demais. Wang pergunta por que tantas pessoas querem fazer o reteste apesar do perigo. Quando o diretor fica sério e começa a explicar, ele observa que ser dependente de um vampiro é um símbolo de glória, e nada se compara a esse status. Vampiros nobres têm mais poder e influência, tornando os dependentes seus porta-vozes. Wang fica chocado e pensa que o poder deles é semelhante ao de um rei. O diretor explica que o verdadeiro poder é controlado pelos 7 tribunais reais e pelo Tribunal Imperial. A força depende da pureza da linhagem. Alguém revela que Lord Lu é membro do Tribunal Imperial e filha de Baron Qiyu, que é o verdadeiro detentor do poder da província deles. Wang fecha o punho, chocado com como o mundo mudou, quando tudo o que ele quer é viver uma vida simples e saudável como a de seu pai. Wang pensa que pode simplesmente admitir a derrota e voltar para casa, mas o diretor aconselha contra isso. Ele revela que Lord Lu quer um espetáculo, deixando Wang e Wansheng confusos. Lord Lu quer o que deseja, e recusar suas exigências levará a um desastre. Wang entende que devem tentar se apresentar antes de desistir para poderem sobreviver. Wansheng pergunta ao pai qual será o conteúdo do teste, mas ele não tem certeza. O diretor percebe a habilidade de luta de Wang mais cedo e espera que ele consiga trazer o filho de volta em segurança, oferecendo todas as recompensas da família para Wang. Em troca, Wang fica sem jeito e admite que nem consegue se proteger. Ele desafia o diretor, perguntando se ele não quer que o filho seja um dependente, mas o diretor joga a pergunta de volta, revelando que a identidade da pessoa desaparecerá completamente. Quando se tornam parte da família de vampiros nobres, todas as personalidades, sentimentos e memórias se vão para sempre. Só haverá uma coisa em suas mentes: obedecer e viver para seu mestre. Seus antigos companheiros e família são abandonados ou até mortos. Wang acha isso desumano e grita sua recusa em ser dependente da Lord Lu. Ele escolhe orgulhosamente ser um humano que herdará a barbearia do pai. Na mansão da Lord Lu, o mordomo recebe todos que vieram para o reteste. São 58 candidatos, mas apenas 20 podem entrar no quarto de Lord Lu para participar da fase seguinte. O mordomo deseja que os participantes deem um grande show para Lord Lu. Wang e Wansheng ficam lado a lado em um quarto cheio de pessoas. Quando explicado antes, normalmente havia 3 níveis para a audição. Wang está determinado a passar no primeiro nível, onde eles serão tratados como lixo. Apenas 20 pessoas entre 58 podem avançar, o que torna a taxa de aprovação menor que a metade. Os participantes mostram sua empolgação e pedem para Butler começar o novo teste. A multidão não consegue conter o entusiasmo, pois mal pode esperar para se encontrar. Butler revela que o teste já começou no momento em que entraram na mansão, chamando aquelas que fizeram barulho sem permissão e desqualificando-as. Os participantes ficam chocados, enquanto Butler explica que um dependente deve mostrar um comportamento obediente e adequado. Os participantes estão incrédulos, enquanto o guarda relata que 32 pessoas fizeram barulho e sussurraram ao entrar na mansão. Butler repensa sua decisão ao achar que é demais, o que vai satisfazer Lord Lu. De repente, ele lhe diz que 5 dos 32 poderão participar da Batalha da Ressurreição e os vencedores serão salvos. A multidão vibra ao ganhar outra chance de ficar. Butler sorri confiante enquanto se prepara para explicar a Batalha de Ressurreição. Tudo o que precisam fazer é ficar dentro do círculo até que restem 5 deles. Wang e Wansheng ficam alertas, enquanto o primeiro pensa que é como se matarem uns aos outros. Wang fica aliviado por ele e Wansheng não terem feito barulho. Diferente dos outros, um objeto cortante perfura a carne de repente. Wang e Wansheng ficam sem palavras. O outro, um dos participantes, explica que apenas 5 podem avançar. Com medo dos vencedores, eles ficarão exaustos para as próximas rodadas. Por isso, a violência é o jeito mais fácil de eliminar a concorrência. Ele adverte os outros para não se aproximarem e garante seu lugar entre os 5 vencedores. Adam ameaça ominosamente todos enquanto segura sua faca. Wang e Wansheng tremem de medo ao ver o participante violento. Outro competidor aceita o desafio dele mostrando uma enorme arma de fogo, revelando que
outros também trouxeram suas armas. Wang congela de terror ao ver o quão violento o novo teste está ficando, percebendo que alguém deve suportar uma cena assim se quiser ser dependente de um vampiro. A festa violenta finalmente começa enquanto os participantes enlouquecem com suas armas. 5 pessoas vencem imediatamente a Batalha da Ressurreição, e ninguém sobrevive até que Faye, a líder deles, percebe algo. Ela atira no participante para garantir, certificando-se de que realmente não há mais ninguém. Ela fica satisfeita e diz que Lord Lu está feliz com a performance deles. Wang fica sem palavras, pensando que está cercado por loucos totais. O participante percebe seu olhar e pergunta o que ele quer. Ele aponta para a aparência limpa de Wang e promete ensinar o que é uma sociedade sinistra. Ele exibe sua aura ameaçadora e avisa Wang para não chorar. Mais tarde, Wensheng entra em pânico e pensa que sua vida já acabou. Uma voz tranquila diz para ele não ter medo. Wang diz que eles podem admitir a derrota na próxima rodada. Após passar no primeiro nível, Wensheng fica aliviado e concorda em admitir a derrota em breve. Butler de repente anuncia que a primeira rodada da competição começa, chocando Wang e Wensheng, pois o teste nem ao menos tinha começado de verdade. A rodada oficial será ainda mais brutal. Apenas 20 pessoas podem avançar desta vez. Quem pode entrar no quarto da Lord Lu? Um Shinura aparece no chão revelando o conteúdo da competição. Peixes monstruosos de lava nadando em um mar de lava aparecem abaixo. Os participantes tremem de medo ao ver os peixes de lava. Butler explica que o primeiro nível é uma caça para ambos os lados. Ele apresenta uma vara especial que pode carregar 5 toneladas de peso, suficiente para puxar os peixes de lava de baixo. Ele aponta para a isca, mostrando um recipiente destinado a fazer uma oferenda. Apenas as melhores ofertas podem atrair os monstros e quem falhar será eliminado. Os participantes virarão comida dos peixes de lava se não conseguirem puxá-los quando mordem. Isso faz Wang e Wensheng congelarem de terror. Os participantes se preparam para pescar os peixes de lava com sua oferenda como isca e serão eliminados se falharem. O processo de seleção começa oficialmente enquanto Wang e Wensheng mostram seu enorme choque. Ele carrega a pesada vara. Wang luta para carregar a vara enquanto pensa o quão pesado é o peixe de lava. Ele percebe outro participante soltando um grito gutural. O corpo dele evolui para o de uma fera, mostrando sua forma poderosa. Wang se surpreende com sua força imensa. Faye nota que outro usuário de substâncias apareceu, o que causa confusão em Wang. Ela aponta seus músculos protuberantes, olhos com cicatrizes, confusão mental, que são todos sinais de sua suposição de que isso aumenta o potencial de alguém em pouco tempo, mas vem com um grande risco. Ela também supõe que o cara gasta muito dinheiro para manter isso enquanto pega sua primeira captura. Ela nota que tudo vale a pena, afinal, quando eles se tornam dependentes. Ela os deixa para pescar seu próprio peixe de lava. Depois, Wang congela de terror, olhando os participantes lutando para estar entre os 20 primeiros aprovados. Wang mostra sua determinação, colocando sua oferenda no recipiente. Ele espera o peixe morder. Ele pensa que ninguém quer sua oferenda porque está demorando, e a isca fica na lava até que um redemoinho aparece. Um peixe de lava finalmente vê a isca de Wang na lava. Wang não faz ideia do que vai acontecer até notar algo. A lava ondula violentamente e gira, sinalizando. Wang fisga um peixe de lava. Ele segura firmemente, tentando segurar sua captura enquanto Wensheng o segura. Os dois mostram sua determinação de não largar a primeira captura. Wang cerra os dentes e fixa os pés no chão. Vários peixes de lava emergem da lava enquanto eles lutam para puxar a captura. Ao puxar um enorme peixe de lava, sua expressão satisfeita aparece. Wensheng sorri após pegar um, mas a felicidade dele logo desaparece. Muitas caudas de peixe aparecem, fazendo Wang entrar em pânico e temer por conta dos dentes afiados que brilham. Quando Wang quase perde a pegada, percebendo que está condenado, ele balança a vara com toda a sua força. Wensheng ultrapassa seus limites enquanto puxa com mais força. Wang se força a reunir mais energia. Eles lutam para puxar o peixe de lava acima de um poço de lava. Wang nunca perde a determinação enquanto continua puxando. O bastão começa a ceder sob a pressão intensa. Ele aperta a mandíbula, frustrado, e mal consegue manter o equilíbrio, que escorrega, fazendo-o entrar em pânico. A corda balança violentamente enquanto ele perde o equilíbrio. O monstro se mexe inquieto, o que aumenta a pressão. Wang luta para manter o aperto. Wensheng grita que não aguenta mais e implora para Wang largar logo. No entanto, ele não pretende desistir, apesar da tensão nos músculos. Wang recusa, sabendo que pode não conseguir pegar os peixes de novo. De repente, uma dor aguda atravessa sua perna por uma cãibra muscular. Ele percebe que está perdendo força. Subitamente, seu olho vermelho se abre com força intensa. Uma onda avassaladora de poder irradia da figura vermelha. Suas mãos se esforçam violentamente enquanto ele agarra o bastão, gritando de agonia. A multidão fica assombrada com o seu grito de guerra, enquanto Wang permanece desesperado, solta um grito angustiante em seu quarto. Lord Lu está ao lado de sua grande janela. Ela está impressionada com Wang, por quem tem interesse. Lord Lu não consegue evitar sentir
vontade de dar uma mordida nele. Os outros participantes ficam surpresos ao ver Wang e Wensheng cercados por vários peixes de lava. Ele respira aliviado após a intensa disputa, e os participantes olham para a captura, elogiando a força de Wang. Eles pegaram muitos peixes e admiram o quão resistentes eles são, mas Wang manda que se afastem. Ele se levanta do chão enquanto os participantes o encaram com desprezo. Wang repete suas palavras com um olhar afiado. Um dos participantes diz que não há necessidade de arrogância. Eles sugerem que ele compartilhe os peixes, já que tem muitos, mas Wensheng acha que estão roubando Wang, que fez todo o trabalho. Wang concorda com Wensheng e observa que eles não têm certeza das regras. Os participantes sorriem maliciosamente enquanto perguntam a Butler se podem tomar a captura de Wang à força. Butler responde que não, pois Lord Lu é uma buscadora da paz. Porém, ele incentiva Wang a valorizar a modéstia e generosidade, pedindo que ele compartilhe com todos pelo bem da humanidade. Ele lembra Wang que ele se tornará um alvo se recusar. Wang sorri confiante, perguntando casualmente aos participantes se eles realmente querem um peixe de lava. Lord Lu joga um peixe em Wing primeiro. Ele entra em pânico enquanto Wang diz que todos deveriam ajudar uns aos outros. Os outros observam e sorriem maliciosamente enquanto Wang pega o outro peixe e se aproxima do poço, jogando de volta na lava, o que choca a todos. Wang sorri e diz que está ajudando eles. Os participantes ficam irritados com ele. Wang os engana e observa que dar o peixe de lava finalmente só vai prejudicá-lo a longo prazo. Alguém reclama que Wang é arrogante demais, mas ele avisa que a arrogância ainda maior está por vir. Ele ergue um grande peixe acima da cabeça. Wang declara que dará o peixe a quem se ajoelhar e chamá-lo de pai. Ele provoca dizendo que está quase sem peixes. Ordena que se ajoelhem imediatamente ou percam a chance de avançar. O grupo hesita e se olha nervoso até que alguém cai de joelhos e o chama de pai. Desesperadamente, Wang sorri e diz para ele pegar o peixe. O homem ameaça que vai cobrar depois, mas Wang responde que não importa. Wang zomba dizendo que agora eles podem se matar, já que perderam a humanidade. Ele sorri friamente e manda que sejam cachorros para ele. Neste momento, alguém ameaça Wang, mas ele simplesmente manda calar a boca. Wang anuncia que tem 3 peixes restantes e pergunta quem mais está disposto a se ajoelhar. Os participantes hesitam, mas finalmente Neil se ajoelha. Os outros o xingam enquanto percebem a alta intenção de matar dele. Wensheng fica chocado com o que vê, nervoso, perguntando se Wang está indo longe demais. Ele responde friamente e pede para Wensheng olhar nos olhos deles. Eles só veem a cota para se tornarem dependentes de Wang. Wang questiona por que deveria tratá-los como seus seres humanos, chamando-os de um bando de lixo. Wang faz uma careta e pensa que eles fedem. Wing observa e pensa que Wang parece estranho, se perguntando por que ele parece outra pessoa. Wensheng lembra o quanto Wang era apaixonado e não acredita em como ele puxou um peixe tão grande. Ele também nota a mudança em sua aura, que vai ficando fria pouco a pouco. Wang observa que a sensação de ser rasgado e torcido faz ele perder o controle. Sua raiva aumenta repentinamente, descrevendo os outros participantes como um bando inútil. Wang fica na frente dos participantes, se aproximando do peixe com um sorriso frio. A multidão fica sem palavras ao ver Wang socar o peixe com um punho. O choque da multidão aumenta. Wang ataca o peixe impiedosamente. Seu olhar fica frio e se destaca. Ele arranca a carne do monstro, deixando todos perplexos. Depois, devora sem hesitar. A multidão chama de louco, mas se preparam para pegar os outros peixes enquanto ainda tem tempo. Butler sorri, percebendo que os outros não notaram algo. Ele observa que o peixe é uma boa fonte de energia, que pode ajudá-los a durar mais na competição. Ele acrescenta que o peixe tem um efeito estimulante, que pode aumentar a força física deles. Wang incentiva Sheng a comer, dizendo que é delicioso, empurrando a carne na boca dele. Wang mostra sua competitividade natural até que Adam chama a atenção do Butler, perguntando se pode lidar sozinho com o punho. Butler confirma, pedindo ao participante que corte o punho. Ele então dá uma mordida, percebendo a importância da criatura, e Butler acha interessante. Os participantes comemoram depois de 20 deles avançarem para a próxima fase. Wensheng está ansioso para entrar na segunda rodada. Como planejado, ele se vira para Wang e agradece, dizendo que finalmente podem voltar em segurança. Porém, Wang olha fixamente. Sua aura sinistra preenche a sala. Wensheng observa em silêncio, seguindo seu olhar que se volta para os outros participantes. O olhar ameaçador dele se mostra enquanto sorriem maliciosamente, como se estivessem desafiando-os. Wang tira as mangas da camisa, jogando-as no chão. Ele sorri de forma ameaçadora e faz um gesto com o dedo. Wensheng tenta acalmá-lo, mas Wang responde que eles o provocam primeiro. Wensheng está preocupado, dizendo que estão em um grupo. Observa que a maioria dos 20 já se conhecia. No entanto, há outros que são lobos solitários. Wang comenta que há rumores circulando online. Ele descobriu que aqueles que se tornaram dependentes antes priorizam os interesses de suas próprias famílias para se tornarem influentes na sociedade. Wensheng responde que isso não tem nada a ver com eles, mas Wang aponta os olhares sinistros. Ele prevê que eles atacarão em grupo, não importando o que a segunda rodada envolva. Wang os desafia a matá-lo primeiro, o que choca Wensheng. Chubby, ansioso para se vingar de
Wang por tê-lo humilhado antes, insultam Wang dizendo que ele não passa de um humano de origem baixa. Chubby se gaba que eles vieram da mesma família e possuem uma linhagem nobre. Wang sorri de forma ameaçadora ao descobrir por que Chubby age com arrogância. Ele os descreve como desumanos. Enquanto Wensheng fica ansioso, Wang decide que aqueles que não se qualificam como humanos não deveriam viver, referindo-se a Chubby e seus companheiros. Eles riem de Wang e não o levam a sério. Outro participante ignora e foca em outros que merecem mais atenção. Em vez disso, ele nota que há outras pessoas que apreenderam antecipadamente que podem portar armas. Ele avisa seus companheiros para não largarem a corrente. Olhando para Fai, Chubby lembra Adam para não esquecê-los. Quando eles se tornaram dependentes, eles se perguntam qual será a segunda rodada da competição. Wang lembra Wensheng de se render imediatamente, enquanto ele decide ficar, pois os outros irão matá-lo. Sua aura sinistra aparece enquanto ele nota que planeja acabar com os outros que o ameaçaram. Wensheng fica assustado ao ver a expressão de Wang. Ele admite que Wang o assusta mais do que os outros. Wensheng pergunta o que há de errado com ele, mas Wang também não entende o que está acontecendo com seu corpo. Ele sente um ódio intenso que está manipulando todo o seu ser. O mordomo anuncia que apenas 3 permanecerão e poderão avançar para a terceira e última rodada. Os participantes escutam atentamente. Lu espera no topo de um prédio de 99 andares, onde os 3 primeiros a chegar ganharão a chance de se tornar dependentes. O prédio Mong tem 99 andares, mas os elevadores pararam no 89. É preciso usar escadas para os últimos 9 andares, onde Lu está no topo. Apenas 4 elevadores em 2 escadas alcançam o andar 90. Mas para chegar em Lu, que está no 99, é preciso subir uma única escada guardada. Wang não se incomoda, enquanto os outros demonstram empolgação. O mordomo pede aos participantes que escolham qualquer andar entre 1 e 89 como ponto de partida. Chubby pensa cuidadosamente sobre seu andar inicial. O mordomo explica que começar no primeiro andar será caótico, enquanto Lu prefere que eles planejem estratégias para ver mais drama. Chubby aponta que o andar 89 é a escolha mais óbvia, mas todos pensam o mesmo. Começar tarde e limpar depois dos outros pode ser mais inteligente, já que os lutadores iniciais acabam exaustos ou feridos, mas outros também pensam nisso. Chubby sugere a Adam que escolham um 89 e simplesmente lutem contra os outros. Adam pensa cuidadosamente. Wensheng pede a Wang que desista, mas este se recusa. Wang sorri confiante, implicando que os outros irão lutar entre si, o que surpreende Wensheng. Wang vê através da fachada dele, percebendo que a unidade é falsa e que um homem detém todo o poder. Ele nota que eles estão pensando em se matar entre si. Wensheng fica sem palavras e pergunta a Wang se ele já escolheu o andar, e ele já escolheu. Wang escolhe um andar aleatório, surpreendendo o mordomo com sua escolha. Wang está confiante com sua decisão. Enquanto o mordomo pergunta se ele não tem medo do caos no andar 89. Wang pergunta que dia é e recebe confirmação que é dia 17. O mordomo ordena ao guarda do relógio que tome o andar 17, que será o ponto de partida de Wang. Ele ordena que os 19 competidores sigam para seus andares escolhidos, enquanto Wensheng fica após se render temporariamente. O mordomo finalmente anuncia o início da próxima rodada. Círculos luminosos aparecem abaixo. Os participantes emanam uma luz mágica. Wang demonstra surpresa. De repente, eles desaparecem em um portal, sendo transportados para os andares escolhidos. Wang percebe que sua queda para e fica surpreso ao virar a cabeça. Ele permanece alerta ao chegar ao andar inicial. Wang pensa que está temporariamente seguro, até que uma figura assustadora aparece nas sombras. Wang percebe a presença e fica mais alerta. O homem misterioso investe contra ele, alertando-o. Sem hesitar, Wang consegue desviar do golpe e escapa imediatamente do perigo. O homem que carrega o extintor parece muito ansioso para pegar Wang, até que uma escada o acerta. Com um chute surpresa, o homem cai escada abaixo enquanto Wang o encara nos olhos. Ele vê um extintor no chão e balança na direção do homem, enquanto seus olhos brilham. O homem grita para ele parar e se rende desesperadamente. Wang solta um suspiro de alívio. O homem senta no chão, confuso com Wang. Ele nota que seu corpo foi fortalecido pelo treino, mas sentiu como se seus tendões tivessem sido destruídos após o chute de Wang. Wang o reconhece do pequeno grupo de antes, e Nixon se apresenta. Wang segue para o próximo andar após lidar com seu atacante, ganhando uma inteligência importante. Um time de 10 membros se divide em 5 grupos. 3 ficam presos no andar 89, enquanto o restante guarda entre os andares 20, 40, 60 e 80, para bloquear os outros de avançar. Ele chega ao 20º andar, que segundo sua fonte também está guardado, mas encontra um espaço vazio. Em vez disso, Wang vê a estratégia do grupo como sutil. Sabendo que os guardas abaixo estão posicionados, não há chance de chegar ao topo. Os andares 79 e 89 são os mais perigosos, atraindo quase todos para uma zona mortal. Wang anda cuidadosamente
e lentamente, admitindo que escolheu aleatoriamente, pois ele não quer ser um dependente nem se render. Wang reconhece sua racionalidade, já que ele é uma pessoa comum afinal, mas sua sensibilidade o fez avançar desesperadamente e destruir quem cruzou seu caminho. Wang segura a cabeça dolorida enquanto veias vermelhas aparecem em sua mão. Sua expressão muda para surpresa. Ao perceber que seu corpo está começando a mudar, sua visão fica diferente, o que intensifica sua surpresa. De repente, um homem pula do nada para emboscá-lo. Ele usa hipnose em Wang para manipulá-lo, atacando todos que chegaram ao andar 46, e está determinado a encontrar Lu, enquanto Wang cai em sua armadilha. O homem agarra os ombros de Wang, ativando sua hipnose para transformá-lo em seu escravo. Wang fica chocado. As veias se espalham por seu rosto, deixando o homem perplexo. Depois que Wang agarra o pescoço do homem, acreditando que ele é responsável pelo que acontece em seu corpo, tenta negar a acusação. No entanto, Wang não escuta e ordena que ele se retire todo o vermelho de seus olhos e veias. O homem explica desesperadamente que sua hipnose apenas suprime os movimentos dele. Ele tenta convencer Wang a formar uma aliança, mas Wang responde com um soco poderoso. O homem cai de joelhos, perdendo a consciência imediatamente. As veias continuam a se espalhar pelo corpo dele. Wang se aproxima do homem desacordado, tentando mordê-lo, algo que de repente atinge sua mente e ele para imediatamente. Wang fica chocado ao perceber como acabou de agir, questionando o que está fazendo. Ele olha para o homem desacordado, fitando o pescoço dele. Wang começa a babar descontroladamente e se dá tapas para tentar se despertar. Imediatamente, ele sai correndo tentando sair do prédio, querendo voltar para casa, para o papai. De repente, Wang tropeça e bate o rosto no chão. Ele para por um momento em uma saída de incêndio escura. Wang fecha a mão com força e se levanta. Ele olha para cima exibindo um rosto sinistro enquanto percebe que está com fome. Enquanto isso, o relatório confirma que a segurança do Lord Lu está garantida. Butler acrescenta que a última invasão ao culto foi apenas um acidente e que o alvo era o prefeito. Um evento intrigante se aproxima, pois a preparação está quase concluída. Enquanto isso, os competidores acabam lutando no andar 89, mesmo tentando evitar isso. Alguns contam com cálculo, outros com sorte e engano. Eles chegam a trair seus próprios companheiros para preservar seu as enquanto lutam. Há alguns que têm um objetivo claro e confiam apenas na própria força. Butler fica satisfeito que Lu está gostando da cena por causa dos participantes. De repente, ele procura por Wang, que está desaparecido do seu campo de visão. Butler verifica imediatamente e descobre que Wang está prestes a chegar no andar 89, que é o centro de caos. Wang chega a uma cena muito violenta, onde todos estão enlouquecendo e lutando entre si. Ele fica parado silenciosamente até que os outros percebam sua presença. Eles atacam imediatamente, mas ele simplesmente desvia dos golpes. Wang passa por eles com indiferença até ver dois competidores fortes duelando. Eles notam sua chegada enquanto Wang olha para baixo, sem dizer uma palavra. Ele também passa por eles, mas Adam não vai deixá-lo escapar tão facilmente. A garota avisa Wang que sua faca está envenenada. Adam diz que já é tarde demais e usa uma super velocidade e um flash. Adam fica chocado enquanto Wang agarra seu braço, deixando-o sem palavras. Wang tira a faca de Adam, segura a arma afiada e lambe-a friamente. Os dois competidores ficam perplexos, enquanto Wang expressa sua insatisfação. Ele observa que os bons estão no topo, com um olhar sinistro. Wang exibe um sorriso ameaçador, ansioso para finalmente satisfazer sua fome. Enquanto o Lord Lu espera em seu quarto, Wang pega as escadas, deixando todos sem palavras. Fai corre atrás dele, alertando Adam que o segue. Ele para de repente, ficando atônito com seus companheiros frenéticos que avançam contra ele. Adam fica perplexo e manda que eles venham até atrás de Wang e Fai. Ele agarra a parede em desespero enquanto seus companheiros enlouquecem. Ninguém sobra vivo no andar 89, exceto Adam, que luta para subir as escadas e consegue sobreviver aos ataques de todos. Sua determinação em ser o dependente de Lord Lu fica evidente. Apesar dos danos sofridos no andar superior, Lord Lu aguarda suas 3 opções pré-selecionadas. Ela até expressa satisfação com a luta no andar 89. Sua empolgação cresce à medida que os 3 pratos principais estão prestes a ser servidos para ela. Ansiosa para saciar sua fome, a festa finalmente começa. A música toca no salão de baile, onde as pessoas dançam e vestem roupas elegantes. E uma banda chamada Al se apresenta. Os convidados aguardam a grande porta se abrir, revelando os 3 pratos principais que sobreviveram ao caos do andar 89. Eles são recebidos no baile, que é uma grande cena imersiva de seleção familiar. Adam está confuso. Após não encontrar Lord Lu no quarto, eles dizem para ele não se preocupar, pois Lord Lu está no meio das 100 beldades vestidas na sala. Adam fica chocado. Todos, menos Fai, exibem a mesma reação, enquanto Wang permanece em silêncio. Eles se preparam para encontrar Lord Lu entre os 100 convidados, e eles estão todos mascarados. Eles se perguntam se Lord Lu está vestida com um vestido e escondida atrás das cortinas, ou se está se passando por uma garçonete para brincar. Quando escolherem a verdadeira Lord Lu, ela aceitará dançar com eles e os conduzirá a seu quarto. No entanto, serão devorados se fizerem a escolha
escolha errada. Então eles lembram os participantes de escolherem certo, deixando-os perplexos. O banquete começa e dura 30 minutos. Adam planeja silenciosamente enquanto Faye zomba dele, dizendo que sabe o que ele está pensando. Ela acha que ele planeja matá-la, junto com Wang. Assim, Adam seria declarado automaticamente o vencedor. Ela mostra as balas que restam, chocando. Faye admite que não consegue vencer Wang, então planeja usar Adam como escudo contra Wang. Adam fica irritado enquanto Faye diz para ele seguir as regras do jogo e que ela dará uma chance para ele. Ela planeja silenciosamente matar Adam em todos no prédio, incluindo Lu, antes que o jogo termine, usando a bomba de poder em seu corpo. Os convidados mascarados pressionam os 3 participantes a encontrar Lord Lu. Uma convidada agarra Adam e se apresenta como a verdadeira Lord Lu, zombando dele por sua ansiedade. Os outros convidados mascarados cercam Faye, mas ela mantém a guarda. De repente, ela se sente tonta. Lord Lu está no topo do loft e acha o evento empolgante, enquanto seus seguidores perguntam se isso é realmente aceitável. Lord Lu responde confiante que podem fazer o que quiserem e que a comida é mais gostosa quando compartilhada com os amigos. O salão do banquete está cheio do charme do clã deles, que desorienta os humanos. Lord Lu sorri enquanto observa como Wang é interessante. Ele está confiante. Lord Lu sente que ele lhe dará uma surpresa inesperada, e Wang de repente lança um olhar sinistro. Assustando Lord Lu, ele pula do chão até o loft, agarrando Lord Lu pelo pescoço. Ele sorri de forma ameaçadora depois de pegá-la. Lord Lu responde confiante e pergunta se ele não tem medo de pegar a pessoa errada. Wang está certo e diz que mal pode esperar para devorá-la. Ela fica animada e diz para ele pular a dança. Como ela também está com fome, leva-o para o quarto e se pergunta como ele vai comê-la. A cena se intensifica no salão de banquetes após a identidade de Lord Lu ser revelada. Adam não consegue acreditar que está perdendo enquanto luta no chão. Faye percebe que Lord Lu já está saindo, preocupada que a bomba ainda não tenha explodido, até que alguém a agarra pela cintura. Faye fica chocada que a bomba não detonou, enquanto a convidada mascarada observa que garantiram sua segurança. No evento, mais garotas a cercam, observando que não há espaço para resistência no salão de banquetes. O rifle de Faye cai, enquanto ela congela de terror ao perceber o interesse delas por ela. Enquanto isso, no quarto da Lord Lu, ela rasteja sobre Wang enquanto os dois começam a ritual. Lord Lu revela que Wang é o primeiro de seu tipo. Ela observa que ele entregará seu corpo até ela após o ritual. Ela o morde enquanto promete dar-lhe toda a glória. Ela fica surpresa ao sentir um forte impacto depois de mordê-lo. Admite que o gosto dele é soberbo, que está quase se apaixonando por ele. Ela nota que ainda é cedo para terminar o ritual. Faye compartilha que quer mais dele, deixando-o aproveitar o processo pacífico da benevolência. Ela pergunta sobre a promessa dele de mordê-la mais cedo. Wang toca o queixo dela, concordando com o seu pedido, enquanto ele sorri mostrando seus dentes afiados. Ele imediatamente a morde sem hesitar. Estonteante, Faye cai diante do imenso poder dele, ao mesmo tempo em que afirma ser a mestre. Ela implora desesperadamente para que ele saia de seu corpo novamente. Começa a questionar a estranha sensação que está sentindo. Ela fica radiante ao admitir que é o maior prazer que já teve, mas Wang responde com um olhar ameaçador. Lord Lu pede desculpas imediatamente, caindo de joelhos. Ela o chama de seu mestre e suplica respeitosamente para que ele retorne ao ritual, curvando-se em desespero. Wang agradece por ela tê-lo alimentado, o que o ajudou a pensar com mais clareza. Ele começa o ritual, colocando o dedo na testa dela. Uma arma aparece em sua cabeça, simbolizando que ela é sua dependente. Ela expressa sua imensa gratidão e lealdade de seu novo mestre. De repente, ela pergunta por que ele está dentro de uma forma humana que parece fraca, mas o rosto de Wang fica sinistro e ele diz que ela não precisa saber disso. Ela treme de terror e pede desculpas imediatamente. Wang diz que ele precisa descansar e lembra para que trate do seu outro eu com lealdade. Ele não quer chamar atenção, então vai se apresentar como seu dependente. Fecha os olhos e prossegue para descansar. Lord Lu admira enquanto observa como é sortuda por ter 2 mestres com personalidades diferentes. Ela tenta ser criativa para lidar com o outro Wang, já que ele não tem memória de seu alter ego. Ele finalmente acorda, abrindo os olhos lentamente. Sua cabeça dói até que ele fica chocado. Ao ver a silhueta da Lord Lu atrás da cortina, ela o parabeniza por se tornar seu dependente e pergunta se ele está pronto para o ritual, o que o aterroriza. Ele questiona o que está acontecendo. Lord Lu pede para que ele chegue perto, mas ele está confuso e acha que houve um engano. Ele tenta sair, mas está trancado dentro. Ela o abraça e diz que vai tomar a iniciativa. Ele se solta, ficando perplexo ao vê-la desaparecer de repente. Ela pergunta se ele está recusando sua oferta de se tornar seu dependente. Ele exibe um olhar afiado e bate na parede. Lord Lu acha a resistência dele interessante. Wang prefere morrer a se tornar o fantoche de outra pessoa. Lord Lu revela que ele não tem como resistir quando alguém mais forte assumir sua mente. Ela o atrai com o prazer que vem do ritual.
Lord Lu observa que ele inconscientemente desejará seu mestre e seus lábios sussurrando em seu ouvido, perguntando se ele entende o que está sendo dito. Lord Lu de repente oferece uma sugestão, perguntando se ele quer ouvi-la. Enquanto isso, a imprensa aguarda a chegada de uma comitiva de sedãs pretos pelas ruas. Um repórter anuncia a rara escolha de um dependente humano por Lord Lu, o que chamou muita atenção. Lord Lu está prestes a aparecer com seu novo dependente do banquete, marcando sua primeira aparição pública. Lord Lu sai do carro enquanto outros criticam sua decisão de escolher um humano irrelevante como dependente. Dependentes geralmente são escolhidos de famílias humanas antigas ligadas aos clãs de vampiros, tornando essa uma jogada política rara que surpreende muitos. Wang está todo arrumado quando finalmente sai do carro. O público fica confuso ao ver alguém desconhecido. Wang e Lord Lu fazem sua primeira aparição pública enquanto caminham juntos. As câmeras disparam flashes enquanto a multidão reage, como fãs animados diante de seus grandes rivais. Os guardas prestam respeito enquanto caminham, e a multidão demonstra admiração. Ao ver que Wang é seu dependente, comentam que ele parece normal e não há nada de especial nele. Descobrem que ele é apenas um humano simples de uma família comum que possui uma barbearia. Civis discutem que dependentes normalmente vêm de famílias humanas vassalas, sob os 7 tribunais dos clãs de vampiros para evitar preconceitos das famílias poderosas. Lord Lu viajou pelo país para recrutar, mas acabou escolhendo um humano comum. A multidão supõe que ela escolheu um dependente fraco para que ele seja descartável se surgir algum perigo. Concluem que Wang é apenas um dependente dispensável que pode ser substituído a qualquer momento. Lord Lu incentiva apesar das críticas e pede que ele olhe para a câmera com um sorriso. Lord Lu lembra para ele se comportar e ressalta que fingir ser seu dependente é uma missão importante. Wang se sente estranho ao receber toda essa atenção, o que faz com que cada movimento dele seja calculado pelos dois. Eles se aproximam da entrada da grande mansão até que Duke Yan Yan a cumprimenta com respeito na porta, lançando um olhar atento para Wang, confirmando o sucesso do ritual pelo seu aura. Ele não pode negar que Wang é realmente dependente de Lord Lu, já que compartilham a mesma aura. Um homem idoso expressa sua decepção com o processo de seleção, enquanto Lord Lu simplesmente reconhece o comentário dele. Lord Lu explica para Wang que muitas pessoas são contra sua decisão, já que ele é um fraco. Todos os outros convidados de alta posição no banquete olham para Wang com desprezo, enquanto Lord Lu se vira brincando para ele e pergunta o que deve fazer. Ele parece confuso, pois acredita ser apenas um humano simples, sem poderes. Lord Lu pede que ele elimine todos dentro do salão, oferecendo ensiná-lo poderes sobrenaturais como recompensa. Wang fica atônito com a oferta tentadora, em que pode ganhar um novo poder ainda dentro da mansão, cheia de humanos geneticamente poderosos. Dois dependentes se aproximam de Lord Lu respeitosamente para levar Wang. Ela o incentiva enquanto ele relembra o que aconteceu quando conheceu Lord Lu pela primeira vez, e a vez que foi emboscado durante o concurso. Os dependentes o levaram para um quarto, mas Wang está distraído ao relembrar como acabou no quarto de Lord Lu. Os dependentes esperam ele entrar, dizendo que Lord Lu não pode salvá-lo. Desta vez explicam que é a noite da dependência, uma etapa pela qual os novatos passam ao ingressar. Wang precisa completar a transição para uma raça superior em todos os aspectos. Eles afirmam que ninguém pode parar um ritual transmitido pela corte real. Os dois dependentes empurram Wang para dentro do quarto até que uma figura nas sombras o recepciona. A CEO da dependência da noite se apresenta enquanto os outros membros estão sentados à mesa longa. Wang e os demais dependentes ficam em silêncio enquanto o CEO inicia a cerimônia. Eles levantam as mãos no ar enquanto o CEO lhes diz para repetirem depois dela. A multidão se entrega a uma adoração fervorosa, prometendo lealdade a seu Deus. Wang sente um arrepio até que o CEO grita seu nome, assustando-o. Um garçom traz um pedaço de carne em um prato. Quando a comunhão sagrada começa, o garçom serve a carne com um olhar dourado. Enquanto Wang olha confuso, ele pergunta se é carne humana, mas a multidão responde com um olhar sinistro. Ele corta a carne, ainda se perguntando sua natureza. O garçom de repente tira o prato dele e serve para o CEO. Ela pega a carne fatiada e a come. Na verdade, a CEO está saboreando um pedaço de um delicioso carneiro de leite de 10 meses. Ela bate na mesa, instando todos a usarem a comunhão sagrada. Vinho é servido nos copos. Eles brindam e adoram seu senhor chamado Nofreu. Os dentes afiados deles aparecem enquanto mencionam seu nome, e o dependente pressiona Wang a comer. Ele comenta sobre a rara qualidade do banquete real e observa como novas regras simplificam a captura de humanos sob uma constituição formal. Ele revela que ingredientes exóticos eram usados antes, o que assusta Wang. Pente diz a Wang que está do lado dele apesar da insatisfação de outras pessoas com ele. Ele o incentiva a suportar os desafios que virão no começo, o que ficará tudo bem. Promete levar Wang para um lugar melhor depois da cerimônia. O dependente explica que Wang
Wang só precisa se desligar da identidade humana e reentender o mundo com os olhos de uma raça superior. O dependente aponta para Wang dizendo que ele vai se viciar nessas coisas no futuro, o que o choca. Wang acha toda a cerimônia insana, descrevendo-a como uma noite de arrogância e o carnaval supremo construído sobre o sofrimento humano. Wang fica imensamente sobrecarregado até que o Seiyu anuncia que é a hora da próxima parte. De repente, trazem um jovem prisioneiro. A multidão não consegue conter a empolgação ao saber que esse sacramento será realizado na cerimônia. O Seiyu admite que o sacramento é contra a lei, mas insiste que quer agradar Lord Lu. Wang olha preocupado para o prisioneiro à sua frente. A Seiyu estala os dedos e anuncia o início da próxima parte da cerimônia. Wang e o prisioneiro permanecem no centro das atenções enquanto ele olha ao redor para observar a multidão. Seu choque aumenta ao ver os outros levitando no ar. A Seiyu menciona o sacramento aumentando. A confusão de Wang cresce. O pequeno prisioneiro fica de pé sem qualquer emoção. Wang se volta para ela com preocupação nos olhos. A garota fica inocente enquanto Wang permanece chocado. Ela levanta o braço, depois tira uma faca afiada para se cortar. A excitação selvagem da multidão aparece enquanto Wang fica sem palavras, enquanto o prisioneiro oferece a si mesma. Sua determinação em ser dependente da Lord Lu é evidente. Apesar do dano sofrido, lágrimas escorrem pelo rosto dela enquanto diz a Wang para aproveitar a sua oferta. A Seiyu, irritada, pressiona Wang para que ele apresse e execute a cerimônia. A multidão o zomba por ser covarde. Wang percebe que a noite da dependência é realizada para ajudar os novatos a se adaptarem à nova identidade. A Seiyu avisa Wang que ele será desqualificado e feito o próximo sacrifício se pular a cerimônia. Wang permanece imóvel apesar das ameaças da Seiyu. Ele pergunta friamente se eles querem aceitar a oferta na sua frente. A multidão responde que humanos são a comida mais básica para eles. A Seiyu observa que os mais fortes estão sempre no topo da cadeia alimentar nas leis dos vampiros. Wang percebe que os humanos dependentes são iguais, exceto pelo gosto. A multidão confirma sua percepção e o adverte para ser mais respeitoso com eles. Wang fica em silêncio após a ordem da multidão, para que ele termine a cerimônia. Imediatamente, Wang pensa silenciosamente que os dependentes recebem status mais alto que humanos comuns, mas ainda abaixo dos vampiros, o que ele acredita ser uma verdade cruel que a associação queira passar. Ele limpa delicadamente as lágrimas do prisioneiro, expressando seu desdém contra o sistema. Seus olhos ficam escarlates enquanto declara seu desejo de esmagar todos eles. No banquete, uma mulher apresenta um homem, e é o chamado filho competente da família para Lord Lu, e também serve como chefe da polícia provincial. Shen Kai cumprimenta educadamente e menciona que já ouviu muito sobre ela. Ele pede uma dança, mas ela recusa educadamente. A mãe pede que ele leve Lord Lu para um lugar mais tranquilo, já que ela não quer dançar. A mulher espera que seu filho se case com o Lord, para ajudar a melhorar o status da família. Ela descobre que a posição do pai de Lord Lu na corte imperial é instável, reprimida pelo rei. Ela despreza Lord Lu por ignorar o quadro maior e questiona se ela ainda ousa se opor à força poderosa. Lord Lu percebe que a mãe de Shen Kai está observando, enquanto ele explica desajeitadamente que já ouviu falar sobre o comportamento dela antes. Ele explica que quer conhecê-la melhor, mas a mente de Lord Lu está em outro lugar. Ela expressa preocupação sobre seu dependente e questiona se ele consegue lidar com a cerimônia, oferecendo sua ajuda como anfitrião. Ele é um velho amigo. Lord Lu ignora o desafio e está apenas preocupada em não ofender os poderosos donos dos outros dependentes. Ele duvida das chances do dependente e observa que eles não herdaram força do mestre. Argumenta que ele é muito novo para ser forte e não tem tempo para absorver poder, diferente dos veteranos evoluídos dentro. Shen Kai duvida que o dependente consiga vencer em um dia, mesmo sendo um gênio. O orgulho dela aparece nos olhos, revelando que seu suposto dependente é o verdadeiro rei, surpreendendo Shen Kai. Ela responde que é só uma brincadeira e espera conhecer o rei no futuro. Ele propõe emprestar o dependente, dizendo que o casamento ajudará a torná-lo governador e chegar a rei. De repente, são interrompidos por uma multidão em pânico dizendo que algo está acontecendo lá dentro. Lord Lu pede para Shen Kai verificar a confusão juntos, observando que seu dependente parece estar em apuros. Todos ficam chocados ao entrar na sala. Wang carrega um sacrifício humano enquanto os outros dependentes estão caídos, sem vida, no chão. Eles obrigam Wang a se explicar. Ele revela que os destruiu e os chama de traidores da humanidade. Wang acredita que eles mereciam isso, cada um deles. De repente, ele percebe o que estava acontecendo. Wang segura a cabeça e aponta sua confusão, como aconteceu antes. A única coisa que ele consegue lembrar é a sensação do punho contra a carne. Ele acha a situação estranha. Percebe que capturar o peixe de lava antes já foi estranho. Wang também lembra das marcas de mordida que viu ao acordar, sem mencionar o poder ilógico que possui. Ele questiona sua identidade, perguntando se ainda é humano. Um velho convidado chamado Hugo expressa sua frustração com Wang, mas Lu diz para ele se acalmar. Hugo não consegue conter
conter a sua frustração ao ver seu dependente desacordado no chão. Outros híbridos zombam de Hugo e seu dependente inútil. Ele a olha com desapontamento, mas a CEO da associação suplica desesperadamente por sua misericórdia. No entanto, ele termina o serviço matando seu próprio dependente. Hugo de repente se vira e suspeita que ela não quer entregar Wang, mas ela tenta agir como se não soubesse de nada. De repente, uma enorme gaiola prende a mansão. Todos esperam pela chegada do Barão Kyu, enquanto o local é selado, e ele conversa casualmente sobre não vê-lo há muito tempo. Os híbridos aproveitam essa oportunidade para avançar em seu status, já que a posição de Kyu está comprometida na corte real. Lord Lu percebe que todos querem conhecer o seu pai. Ela imediatamente o chama pelo telefone, denunciando os convidados e acusando-os de bullying contra ela. De repente, ela se senta confiante no sofá e diz para todos esperarem seu pai. Ela chama Wang, ordenando que ele lhe dê uma massagem. Ele fica surpreso por um momento, mas logo obedece. Ele fica parado ao lado dela, tocando lentamente suas costas, mas ela pede para que ele faça pressão. Lord Lu expressa sua forma brincalhona ao sentir o prazer da massagem. O irmão mais velho de Shen Kai zomba após conseguir um encontro às cegas com Lord Lu anteriormente. Shen Kai insiste que a família de Lord Lu ainda é poderosa apesar dos problemas políticos do pai dela. Ele observa que está a apenas um passo do poder de nível rei, se assumir a posição do barão. Ele pensa em unir as forças para derrotá-lo. Ele fica animado com a possibilidade de alcançar seu status. Lord Lu percebe o desconforto de Wang e pergunta o motivo. Ele fica surpreso quando ela fala com ele em sua consciência, perguntando como ela consegue fazer isso. Ela explica que eles estão conversando em um lugar privado, acessível apenas a mestres independentes. Lord Lu tranquiliza, dizendo que ninguém além dos dois pode saber sobre essa conversa. Ele então entra em pânico ao perceber que está em um espaço dependente. Tem certeza de que ela ainda não o mordeu e o chama de trapaceira. Ela simplesmente o encara com os olhos cheios de prazer. Wang se sente traído ao descobrir que não é mais humano, mas Lord Lu tenta acalmá-lo. Ela o incentiva a cultivar rápido, pois seu pai está chegando em breve. Ela explica que precisa aumentar sua força, já que apenas 1% do seu poder está integrado, o que o deixa confuso. Ele diz para ela sair do seu corpo, pois muitas pessoas estão assistindo do lado de fora e a chamam de louca. Ela fica corada enquanto está babando descontroladamente. Wang grita enquanto o poder o invade, sobrecarregado pelo calor que inunda seu corpo. Lord Lu o incentiva a guiar a energia e controlar esse poder. Uma enorme página em branco surge de repente. Wang observa seu poder, o potencial armazenado nas profundezas da alma de todos. A página reflete seu crescimento, moldado pelo entendimento das regras de si mesmo e dos outros. Wang não consegue ver nada na página, por isso só consegue usar força bruta. Lord Lu pede que ele lhe dê um beijo antes de ensinar a escrever as regras. Wang se concentra em como escrever seus poderes até que uma caneta aparece em sua mão. A enorme caneta começa a escrever na página, rabiscando agressivamente até que fios de luz piscam. Surpreendendo Wang, um enorme refrigerador de 3 portas surge de repente, deixando-o perplexo. Sua confusão fica evidente enquanto Lord Lu oferece contar o motivo, se ele apenas a beijar. Wang tenta abrir a porta, mas sem sucesso. Ele sente que não consegue controlar o poder dentro dele. Lord Lu fica radiante ao encontrar seu mestre tão durável. Lord Lu explica que as páginas de poder das pessoas comuns são todas fontes ou padrões. Ela observa que seu mestre nunca viu uma visualização estereoscópia 3D tão direta. Enquanto Wang ainda não sabe como abrir o refrigerador, Lord Lu admira, mas ele tenta afastá-la. Ela de repente fica séria e admite que não sabe o que é um refrigerador, mas sente que é um pouco perigoso. Enquanto isso, Hugo observa Wang e encontra algo, quando de repente algo quebra sua atenção dentro da consciência deles. Um trovão poderoso ruge do lado de fora, anunciando a chegada de uma presença formidável e um enorme clarão no céu, até que alguém invade a mansão como um meteoro. Kyu finalmente chegou. Sua presença ameaçadora enche a mansão. Hugo fica chocado ao ver seu escudo quebrado, mas Kyu comenta que ele não percebeu nada. Kyu zomba do design da mansão, então decide destruí-la. Os outros convidados não estão seguros nem mesmo de suas críticas. Hugo expressa seu desdém por Kyu falar demais. Kyu não consegue evitar ser direto e quer sair do lugar imediatamente. Lord Lu se aproxima do pai e ambos ficam radiantes com o reencontro. Kyu de repente nota algo em sua filha. Ele sente uma mudança em seu cheiro. Sua aura ameaçadora se manifesta. Mas Butter explica imediatamente que é por causa do dependente dela. Ela rapidamente pega Wang e o apresenta ao pai deles. Kyu observa bem Wang, desagradado com sua aparência. Hugo os interrompe com raiva, dizendo a Kyu que sua filha os defendeu e ele deve compensar. Uma enorme explosão irrompe atrás deles, destruindo completamente o prédio. Kyu os encara com um sorriso ameaçador. Ele continua a zombar dos outros híbridos, o que o enfurece ainda mais. Os híbridos alertam Kyu que ele está em menor número e pagará caro por sua arrogância. Kyu levita, dizendo que eles não sabem a diferença entre suas forças. Sua energia se carrega, liberando um impacto massivo de cima. Os híbridos entram em pânico no chão enquanto são atingidos pelo poder de Kyu. Enquanto Hugo invoca seu escudo para se proteger, uma enorme pedra atinge suas costas e o enfraquece. Outros usam passos rápidos para escapar, mas também são pegos por grandes destroços caindo. Os híbridos ficam no chão após o ataque de Kyu e estão sobrecarregados
pelo poder de um nobre alto. Kyu responde que números não importam para vampiros como eles, enfatizando a diferença entre nobres altos e híbridos. Hugo adverte que o exporão ao rei se continuar assim, enquanto Lord Lu incentiva o pai a simplesmente acabar com eles. Os híbridos ficam sem palavras ao ver Kyu recusar terminar com eles, dizendo que a feiura deles lhe trará pesadelos. Kyu continua dizendo para eles denunciarem ele ao rei. Kyu zomba do rei, e os híbridos acham isso desrespeitoso. Enquanto Wang procura algo, ele vê o sacrifício humano inconsciente no chão. Wang percebe que a garota está a salvo graças a Kyu, que conteve seu poder. Kyu sugere que o sacrifício humano é belo e deve ser protegido. Eles finalmente decidem deixar o local. Os repórteres do lado de fora notam o incidente, preparando-se para divulgar a notícia. O incidente chega à primeira página imediatamente, com destaque para Wang e Kyu. Enquanto isso, Lord Lu recebe Wang e pergunta se a poeira já baixou. Ele tentou levar o pequeno prisioneiro para casa, mas ela dizia que sabia o caminho de volta. A garota escolheu seguir adiante, pensando que só seria um peso. Lord Lu provoca por não fugir, e ele admite que pensou nisso, mas acabaria sendo pego de qualquer forma. Wang pergunta o que aconteceu com seu corpo, mas ela diz para ele não se apressar, e que seu pai quer vê-lo. Kyu espera em um escritório e se refere a Wang como um humilde dependente. Sua face ameaçadora se manifesta enquanto pergunta se ele já escolheu entre vida e morte, deixando Wang sem palavras. Kyu diz para ele escolher rapidamente uma máscara para cobrir seu rosto pouco atraente, ou ele se arrependerá. Wang o segue imediatamente, o que traz um alívio ao Kyu. Lord Lu intervém dizendo que está feliz com Wang, então Kyu diz para eles o seguirem. Wang fica surpreso ao perceber que o destino é a cidade sagrada. Kyu diz que foi convocado para uma reunião após o incidente e diz a Lord Lu para não se preocupar. Kyu diz com confiança a eles que ele e o rei Shanshin são como irmãos, e que rumores são apenas rumores. Ele avisa a todos para estarem prontos, pois partirão em 5 dias. Wang e Lord Lu permanecem na sala. Ele insinua seu desejo de voltar para casa, mas Lord Lu acha que ele ainda não entende sua situação. Ela lhe dá 3 dias para decidir e que esperará sua resposta. Wang esquece de perguntar a ela sobre seu corpo e seus poderes enquanto ela sai da sala. Seu telefone toca de repente e uma voz desesperada implora por ajuda. No momento em que atende, é Wensheng. Wang imediatamente corre para ir até Wensheng. Ele fica confuso ao ver que o prédio da dependência está vazio e que os seguranças estão por perto. Ele bate na porta e procura pelo diretor Wen para perguntar se Wensheng está em casa. De repente, percebe que a porta está destrancada, o que o leva a entrar no cômodo escuro. Ele procura pelo local e não vê sinais de que tenha ocorrido uma luta até pisar em uma moldura de foto. Ele pega uma foto de Wensheng com seu pai. Sentindo que algo ruim aconteceu, Wang fica preocupado, certo de que eles estão em perigo. Ele vai até a delegacia, mas é rejeitado ao pedir ajuda. Wang entra em pânico enquanto o diretor da polícia explica que é normal adultos desaparecerem por algumas horas. O diretor diz para ele ir para casa, mas Wang insiste que há um caso real e os pressiona a agir. O diretor responde ríspido que eles só atendem ao clã vampiro e não a civis como eles. Wang reage surpreso. O policial corre até ele e revela que Wang é um novo dependente da Lord Lu, o que faz o chefe entrar em pânico. De repente, o diretor se torna excessivamente educado e dá boas-vindas a Wang com elogios. Wang exige uma ação, o que leva o diretor a se voluntariar pessoalmente para liderar a investigação. O policial sussurra algo para seu chefe. O diretor recua após saber que o problema é o conflito interno dentro do clã deles. Ele começa a suar profusamente, enquanto explica que todos próximos a ele estão sendo afetados, chocando Wang. Ele imediatamente liga para seu pai, que responde com um tom irritado. Wang fica aliviado. Ele está bem, mas seu pai diz que ainda está surpreso. Ele se tornou um dependente de repente e pede para que Wang volte para casa para jantar. Wang fica confuso porque Wensheng foi atacado e não sua própria família. Butler aparece de repente e explica que a família de Wang sempre será protegida. Ele acrescenta que foi apenas um aviso para assustar famílias ricas que exploram plebeus. Wang responde com calma enquanto Butler explica que todas as famílias vêm lutando por sua posição, mas Wang simplesmente nega seu valor. Resumindo, Wang é odiado pela maioria das famílias atualmente. Ele foca sua atenção em encontrar Wensheng. No entanto, Butler revela que seus homens já estão seguindo Wensheng e seu pai para vigiá-los. Butler aguarda as ordens de Wang antes de agir, notando que Wang tem a arma mais afiada, seu poder. Wang parece tenso enquanto Butler pergunta qual será seu próximo passo. Ele ordena que Butler o salve imediatamente. Enquanto isso, os nobres celebram após o rei convocar Kyu para a capital. O híbrido se sente insultado porque Lord Lu escolheu um plebeu, mas seu dependente o tranquiliza para não se preocupar. Como o amigo de Wang foi capturado para atormentá-lo, o dependente ordena torturar Wensheng, mas não matá-lo.
Ainda assim, ela diz ao mestre para descansar e voltar amanhã para a refeição surpresa permitida. De repente, o impacto sacode a sala e os alerta. Wang aparece no céu, cercado por seus aliados. Seus olhos brilham em vermelho enquanto uma energia o envolve. A mansão entra em pânico ao ser emboscada pelos inimigos. Butler e seus aliados abrem suas asas enquanto cercam o local. Seu sorriso ameaçador demonstra a intenção de matar. O híbrido os adverte para não se aproximarem, mas não há nada que possa fazer. Quando Wang entra na mansão, o nobre minimiza o ataque como um problema pequeno e tenta desesperadamente negociar. O diretor Wang está caído no chão enquanto Butler relata que ele está perdendo fôlego, o que irrita Wang. O dependente os interrompe e começa a mencionar nomes para protegê-los. Wang e Butler permanecem em silêncio. Butler responde que outros mestres não estão por perto e que a decisão não depende dele. Wang fica com uma aura intimidadora, enquanto Butler pede clemência ao dependente. Este e seu mestre ficam sem palavras, implorando desesperadamente para pouparem suas vidas, o dependente para seu mestre, apenas para levar um tapa dele. O nobre retorna sinceramente quando reconhece que ele e seu filho são bons amigos de Wang. Este último avisa que ele morrerá se algo ruim acontecer ao Wensheng. Eles seguem para o porão para garantir a segurança de Wensheng. O nobre os leva a uma sala que só ele pode abrir. Ele escaneia os olhos para destrancar a porta, que se abre lentamente. O nobre os deixa entrar primeiro com respeito, mas Wang manda ele entrar antes. Algo chama a atenção de Wang de repente. Ele vê Wensheng inconsciente em um caixão aberto e entra imediatamente na sala, mas o nobre pensa em outras coisas e aperta um grande botão vermelho. A porta se fecha de repente enquanto Butler ordena aos outros que avisem Lord Lu imediatamente. Ele observa silenciosamente que Wang está preso com um nobre veterano que cultivou até o 3º nível. O nobre sorri maliciosamente, presumindo que Wang encontrará seu fim em breve. Wang e o nobre ficam sozinhos na sala enquanto o vento sopra forte pelo vidro. O nobre prepara uma surpresa para Wang, já que vai demorar para abrir a pesada porta. A frustração de Wang aparece, mas ele corre imediatamente para Wensheng. Fica chocado ao ver a marca de uma mordida no pescoço do amigo. A segunda surpresa brutal do nobre é mostrar que ele transformou Wensheng em seu pai e o matou. Divertindo-se com a expressão de Wang, ele estala os dedos para ativar o clímax. Ele acorda Wensheng recém-transformado e ordena que ele faça uma apresentação para seu mestre. Wensheng abre os olhos lentamente, assustado. Wang e o nobre aguardam ansiosamente para ver quem é mais forte entre os dois dependentes. Wang e Shen atacam Wang imediatamente, acertando um golpe no ombro do amigo. O nobre lembra Wang que seu amigo não tem mais livre-arbítrio. Wensheng começa a destruir tudo para despedaçar seu amigo. Wang não acredita no que aconteceu com seu amigo inocente. Ele range os dentes frustrado, chamando o mundo de lixo, controlado pelos nobres sem coração. O nobre zomba da determinação de Wang, afirmando que humanos foram feitos para serem dominados e devorados pela ordem natural. O nobre se gaba que pode matar Wang sem consequências e que todos esquecerão facilmente, incluindo Lord Lu e seu pai. O nobre ordena que Wensheng use seu truque especial, uma habilidade herdada de seu mestre. Wang fica sem palavras ao ver seu amigo ativar o seu poder especial, que aumenta sua agilidade e dano em 300%. Wensheng avança contra Wang usando explosões poderosas que duram apenas 1 minuto, explosões carmesins por todo lado, enquanto Wang e Wensheng se enfrentam. O nobre ri autossatisfeito, achando a cena divertida. Enquanto isso, os olhos de Wensheng voltam ao normal, aliviando Wang por isso finalmente ter parado. Wang abraça seu amigo sorrindo e diz que está com ele. Promete a Wensheng que não precisa se preocupar e que tudo vai acabar em breve. O nobre fica chocado ao ver que Wang está prestes a virar seu amigo. Ele morde Wensheng, mas o nobre diz que só os puros podem remover a marca de um dependente, e Wensheng não está qualificado. Veias vermelhas aparecem no ombro de Wensheng, relembrando suas ações. Alguns minutos atrás, Wang ficou parado observando como Wensheng era rápido. Ele nem conseguia tocar seu casaco. Wang foi ao espaço de seu dependente e olhou para a geladeira gigante. Não conseguiu abri-la e achou que já era tarde demais. Surpreendeu-se ao ver Lord Lu explicando que eles podiam se comunicar cruzadamente, dentro de um certo alcance, algo que ela só podia fazer com Wang. O alcance era muito maior do que o de um humano comum. Wang pediu conselhos a ela, mas ela só lhe daria se ele lhe desse um beijo, deixando-o sem palavras. Mas ela logo voltou atrás e disse que estava apenas brincando. Lord Lu não conseguia abrir a geladeira, já que era poder dele, mas se ofereceu para ensiná-lo a lidar com o salvamento de alguém que se tornasse dependente de outro. Ela disse para ele agarrar Wensheng e transformá-lo em seu próprio dependente, avisando que se tornar dependente era irreversível. Ofereceu-se para ensinar, mas deixou para ele decidir se faria isso com seu amigo. Ela disse para não se preocupar, pois ele já era seu dependente e tinha linhagem pura, o que tornava a tarefa fácil. Lord Lu lembrou que o tempo dele estava acabando. Ele poderia ou marcar seu amigo ou matá-lo em um flashback. Wensheng sonhava na época em que voltou para casa, enquanto seu pai escrevia. Ele decidiu cozinhar enquanto o pai perguntava o que achava da caligrafia dele.
Wensheng olhou e elogiou o pai, dizendo que estava maravilhosa como sempre, perguntando se ele não estava cansado de escrever. A mesma coisa quando disse ao filho que as leis do céu, terra e humanos estavam em perigo, por isso sempre precisavam de um lembrete. A confusão de Wensheng ficou clara. Então o pai parou e ofereceu-se para lavar a louça. Wensheng insistiu em fazer, enquanto perguntou onde estava o cultivo do escritor. A última lembrança de Wensheng era a foto deles, sobre a caligrafia do pai. Ele de repente acorda da hipnose, gritando de dor. Conforme sua consciência retorna, o ritual continua. Eles estavam cercados pelo imenso poder de Wang. Jin Noble ficou chocado ao ver que seu poder precisava parar Wang para converter seu dependente. Ele libera seu poder e corre para matar Wang enquanto realiza o ritual. Uma enorme explosão ocorre quando ele cai no chão, deixando apenas um espaço vazio. O nobre fica chocado ao ver Wensheng carregando Wang, que está inconsciente. Ele cuidadosamente deixa um amigo no chão e olha para ele com cuidado. O nobre ri da cena até tossir sangue. Ele percebe que o vínculo com o dependente foi quebrado. O nobre está confiante de que Wensheng não é páreo para ele, que possui linhagem pura. Wensheng o ataca com um golpe poderoso, parando a arrogância do nobre. Wensheng carrega um sorriso gentil enquanto segue o ataque com vários cortes, atingindo o nobre. Terminando a vida dele sem esforços, ele cai no chão. Enquanto Wensheng vira as costas, verifica seu amigo inconsciente. Ele levanta a cabeça de Wang, lembrando-se do que significa ser humano. Wang fica paralisado enquanto observa o espaço de seu dependente, vendo a tentativa de Wensheng de ressuscitá-lo. Wang só podia assistir Wensheng enlouquecer com seu poder. Surpreso com o quão forte seu amigo ficou, ele se vira para Lord Lu e percebe o quão forte é a linhagem dela. Wensheng de repente para e coloca suas garras afiadas no peito. Wang fica chocado enquanto Lord Lu diz que ele vai se autodestruir, afirmando que ele não quer mais viver. Wensheng age conforme seu instinto, já que Wang, seu novo mestre, parou de respirar. Os olhos de Wensheng ficam vazios enquanto decide encontrar seu fim, mas Wang tenta alcançá-lo e lembra que ainda não é tarde para seu amigo. Ele consegue agarrar o amigo em desespero, levando-o para o próprio espaço de repente. Wensheng fica chocado enquanto Wang lhe diz para acalmar e escutar. Wensheng se levanta apenas para se ajoelhar diante de Wang. Como sinal de respeito, Lord Lu explica que a obediência nele tomará conta assim que a conexão espiritual deles se estabilizar. Wensheng obedecerá a ele, não importa o que aconteça. Wang pergunta, destacando a lealdade de um dependente. Wang quer um caminho diferente e não quer que seu amigo se torne seu dependente. Ele pede a Lord Lu que dê a Wensheng livre arbítrio, assim como ele se tornou dependente dela, deixando-a sem palavras. Wang implora desesperadamente, mas ela fica surpresa com o pedido, fazendo seu coração disparar. Ela sugere marcar Wensheng de forma completa, já que ele só mordeu o amigo, o que não é o ritual padrão. Wang fica sem saber o que dizer até perceber o quão íntimo isso soa. Ele agarra a porta da geladeira e tenta fugir, suas mãos tremendo de nervosismo. A porta se abre de repente e eles veem um cubo de gelo dentro. Os três ficam sem palavras. Enquanto Wang se aproxima lentamente do objeto, o cubo emite uma luz que atinge Wensheng. O símbolo brilhante se grava em sua testa, deixando Wang chocado ao ver um padrão de flor. Lord Lu fica furiosa e imediatamente toma conta da consciência de Wang. Wang pergunta se Wensheng já está acordado, mas lágrimas escorrem aos olhos do amigo. Wensheng procura o pai imediatamente, deixando Wang sem palavras. Ele leva o amigo para ver o pai inconsciente depois do que passou pelo nobre malvado. Wensheng pede desculpas enquanto Wang abaixa o olhar diante da cena dolorosa. Após a virada avassaladora dos acontecimentos, o mordomo informa Wang que o corpo do diretor já foi levado para o cemitério. Ele explica que os humanos normais não podem ser enterrados no cemitério, mas fizeram uma exceção como Wang é dependente do Lord Lu. Wang liga para o mordomo perguntando se ele já percebeu que era uma armadilha desde o começo. O mordomo responde que Wang entendeu errado. Ele devolve a pergunta e de repente sente uma dor aguda no peito. O mordomo acha estranho, pois recebe a flecha da punição, entregue telepaticamente por Lord Lu. O mordomo não acredita que está sendo punido por ter ido contra a vontade dela. Apesar de sua lealdade, ele considera sua rebeldia algo trivial. O mordomo não acredita que Lord Lu está do lado de Wang, a quem considera um ser inferior. Lord Lu diz que está dando ao mordomo apenas uma punição leve como aviso, afirmando que ninguém pode deixar seu mestre com raiva no funeral, quando alguém chama Wensheng. Ele se vira segurando uma urna, deixando Wang sem palavras. Wensheng explica que não quer que o pai dele compartilhe o mesmo local de sepultamento com monstros e decide levá-lo para casa. Wang sinaliza que é hora de ir embora. Ao chegar na casa do amigo, Wang abre a porta e entra em sua casa vazia. Ele diz a Wang para sentar onde quiser enquanto prepara um chá preto que o pai gostava. Wensheng conta que o pai ia fundo nas montanhas só para colher as folhas de chá. Agora ele não sabe o que fazer com as folhas que o pai deixou. Sua mão treme enquanto despeja água
água quente na xícara. Wensheng de repente desaba, fazendo Wang chorar descontroladamente. Ele pede desculpas ao amigo e espera que pudesse apenas ter mantido seu poder escondido. Ele se chama de monstro, mas o amigo o interrompe. Wensheng responde que não tem nada além de gratidão pelo amigo. Wang fica sem palavras, enquanto Wensheng agradece por lhe dar um poder que pode usar para vingar seu pai. Ele também pergunta a Wang o que ele é, então se considera um monstro. Ele olha para a caligrafia do pai, se perguntando se aqueles com poderes ainda são humanos, mas percebe que são apenas variantes mais fortes. Ele acrescenta que as raças podem diferir em força, mas todas evoluem com os humanos e somente a humanidade os distingue. Ele diz a Wang que ambos não são monstros, desde que mantenham sua humanidade. Wensheng diz que tomou sua decisão e já encontrou seu propósito. Ele carrega um sorriso e espera que Wang não o impeça, já que ele é seu mestre. Afinal, Wensheng acredita que eles têm o mesmo desejo, pois os dependentes sempre aparecem obedecendo às vontades de seus mestres. O sorriso ameaçador de Wensheng aparece enquanto ele expressa seu desejo de matar os vampiros com seus poderes combinados. Wang fica sem palavras ao ver Wensheng de forma tão diferente. Os mestres não suspeitarão de nada, e Wensheng quer aproveitar isso para tirar suas vidas. Wensheng está determinado a trabalhar duro, começando por escrever uma tese sobre o entendimento de 100 fraquezas de um vampiro. Pensando melhor, Wensheng não mudou nada e continua sendo um aluno A. Wang lhe diz para se manter discreto por um tempo, até que eles fiquem mais fortes. Ele joga a pressão de volta para Wang e nota que soldados fracos não podem vencer sem um líder forte. Ele incentiva Wang a treinar mais para que possam crescer fortes juntos. Enquanto ele estuda como derrotar inimigos com um só golpe, Wang não sabe como responder. Enquanto Wensheng compra livros online, ele sai no meio da noite se perguntando se Wensheng vai estudar a noite toda. Wang está determinado a crescer forte e rápido, já que o poder importa no mundo deles. Ele sente que há um poder poderoso dentro do seu corpo, mas não sabe como liberá-lo. Até o cubo de gelo dentro da geladeira continua sendo um mistério para ele. De repente, ele se sente sobrecarregado, mas quer realizar os desejos de Wensheng. Wang de repente se sobressalta ao perceber algo. Ele lembra dos 3 dias que Lord Lu lhe deu para decidir. Wang aceita o fato de que vivem em um mundo que pertence aos vampiros e não podem evitá-los como humanos. A única escolha deles é ficar mais forte, não importando o custo. Ele fecha o punho, pois não há outras maneiras de proteger seus familiares e alcançar sua liberdade. Wang liga para Wensheng e pede para que ele envie uma cópia dos dados que está compilando. A notícia de Baron Kyu dizimando outra família de vampiros se espalha imediatamente, deixando a cidade inteira chocada e envergonhando o rei. Em um castelo sombrio, o rei lê uma nota solicitando o impeachment de Kyu por traição. Ele queima o papel enquanto nota que a reunião do rei será realizada em 3 dias. Ordena que seus servos informem Kei que ele deve comparecer ao hospital. Wang leva seu pai para um exame. Mesmo ele não estando doente, ele solta um suspiro, preocupado que Lord Lu possa fazer algo estranho no Capitólio. Ele acha estranho que possa manter seu livre-arbítrio depois que ela o transformou em seu dependente. Wang planeja pedir ao Wensheng para cuidar de seu pai quando ele partir para o Capitólio no dia seguinte. Ele fica surpreso ao ver a garota da noite dos dependentes. Descobre que o nome dela é Nina e que o prefeito é seu pai. Wang fica sem palavras e não acredita que sejam parentes. O prefeito para ao ver Wang, enquanto Nina lembra ao pai que foi Wang quem a resgatou. O prefeito agradece por ela lembrar. Ele explica que foi tarde demais quando soube que a filha virou um sacrifício e que não pode agradecer pessoalmente devido à sua posição. Wang ainda está confuso, observando que o prefeito deveria ser uma figura forte. Ele pergunta como os híbridos levaram sua filha, mas o prefeito responde simplesmente que foi por causa de seus desejos impulsivos. Ele se afunda em autopiedade, destacando que um homem normal como ele não tem voz sobre os vampiros. Wang fica sem palavras até que o prefeito o avisa para não ir ao Capitólio. Ele fica chocado ao saber que é uma armadilha, pois o rei quer se livrar de Kyu. Wang e o prefeito se separam. Enquanto os dois trocam um olhar intenso, o aviso do prefeito incomoda Wang, que decide informar Lu. Imediatamente, Wang manda uma mensagem a ela sobre o perigo iminente no Capitólio, sugerindo que eles deveriam se preparar. Lord Lu responde instantaneamente com um emoji de coração, mostrando o quão delirantes são suas mensagens. O pai de Wang o percebe enquanto Lord Lu casualmente diz que está apenas relembrando o tempo íntimo que eles compartilharam. Wang sente arrepios ao ler suas mensagens. Lord Lu pede para ele ir ao quarto dela. Quando ele volta, o pai de Wang se aproxima e lembra o filho para fazer as coisas com moderação. Wang tenta negar, mas o pai ri e diz que ele costuma ser chamado de Leonardo DiCaprio pela cabeleireira. O pai de Wang conta animadamente que o salão deles viralizou por causa do novo status e do penteado dele. Wang se oferece para ajudar em casa, mas o pai recusa e diz para ele focar em ser independente. O pai admite que sabe que o futuro de Wang agora está no mundo dos vampiros, desejando tudo de melhor ao seu filho. Wang fica surpreso quando o pai diz que vai esperar por ele no pequeno salão de barbear deles. Não importa o que aconteça no futuro, Wang promete que fará o seu melhor. Seu pai, de repente, o segura para uma selfie, planejando orgulhosamente exibir fotos da infância como prova do vínculo deles e para promover o
salão. Ele decide postar a foto na frente da loja para que todos vejam. Wang sente que seu pai deve estar realmente preocupado, o que o torna ainda mais determinado e ficar forte para mantê-lo seguro. Enquanto isso, ele sente que o Lord Lu já sabia do perigo, já que ela não aparece preocupada com seu aviso. Wang está incerto se pode se proteger e espera que haja um curso intensivo para ficar mais forte. Alguém lhe entrega um folheto promocional sobre uma academia de artes marciais. A funcionária sorri gentilmente e pergunta se ele está interessado. A garota o leva para a academia, que parece uma academia comum. Ele observa que as academias são chamadas de academias de artes marciais no mundo dos vampiros, mas lá acontecem lutas reais. Wang fica surpreso ao ver como o sparring pode ser agressivo. Um boxeador profissional chamado Wu nota a aparência familiar de Wang e o desafia para um sparring, mas o treinador insiste que lutar é o primeiro passo para ganhar força. Ele provoca Wang e o chama de covarde. Wang pergunta o que acontece se ele ganhar ou perder. Wu está confiante que vai vencer e avisa que haverá um preço a pagar se Wang perder. Wu de repente vira um vendedor e oferece o seu curso de treinamento até o domínio completo, caso Wang perca. Wu fica insultado com a reação de Wang e mostra suas credenciais como treinador 3 estrelas com muita experiência. Wang comenta com o máximo respeito que Wu parece bastante fraco. O treinador desafia Wang para uma luta e oferece treinamento gratuito se perder, mas Wang rebate que derrotá-lo tornaria a oferta inútil. Wu responde que seu próprio mentor vai treinar Wang se ele ganhar. O nome do treinador é Mestre Shu. Wang sente que tudo isso é apenas uma estratégia de marketing para ele. A equipe aponta as baixas vendas de Wu e sente-se pressionada, alertando-o de que ele pode perder e se envergonhar. Um homem pergunta como Wang será elegível mesmo que seu mestre esteja recrutando. Wang acha a oferta cada vez mais suspeita quanto mais ouve sobre ela. Wang percebe que não há vampiros ou dependentes entre eles e duvida se eles podem lutar contra monstros de verdade. Ele conclui que a academia existe apenas para fins de condicionamento físico. Admite que realmente quer testar suas habilidades, mas sua hesitação se mostra. Wang pede um teste grátis de condicionamento físico e habilidades após a luta, dizendo que é isso que ele realmente precisa. Wu concorda, mas questiona por que Wang se importa mais com o teste físico do que com o treinamento. Wang entra no ringue com Wu, confuso com as luvas do boxe, se perguntando para que servem os números. Wu explica que é um equipamento de medição forçada, que faz parte do teste físico. Wang nota que os equipamentos de proteção são bem especiais, até as barreiras são feitas de aço. Wang entende que uma configuração normal não serve para humanos com habilidades especiais. No mundo dos vampiros, a equipe assume o papel de árbitro e manda que se preparem. Os outros trainers torcem para Wu e pedem para que Wang se prepare para as manobras especiais do amigo. Wang exibe um olhar afiado. Wu imediatamente lança um soco, mas Wang consegue desviar. Wu firma o pé no chão e se lança no ar. Ele desfere um soco poderoso em Wang, que bloqueia. O público observa que o soco de Wu é forte o suficiente para quebrar um buraco numa parede de madeira. Wu prepara outro soco e aumenta seu poder para 299. Enquanto isso, o Mestre Shu observa da plateia e nota o uso de uma habilidade especial para aumentar a força do soco. Os membros da academia ficam pasmos ao ver seu mestre aparecer. Wu hesita em usar seu poder especial, pois Wang talvez não consiga aguentar. Shu diz que Wu não é observador o suficiente, por isso continua sendo um lutador de 3 estrelas. O treinador Shu grita para Wu abrir os olhos. Wang sua muito e recupera seu fôlego. O homem percebe que Wang aguentou o soco de 299 sem se assustar, e faz Wu decidir lutar sério. Ele carrega o punho com sua habilidade especial, pronto para atacar. Wu aumenta seu poder para 388, mas Wang ainda quer testar se consegue bloquear. Seu olhar afiado se mantém até os ataques colidirem, causando um impacto enorme. O punho de Wu bate no chão enquanto sua energia crepita ao redor. Wu fica sem palavras, irritado, e pede para Wang parar de desviar. Wang diz que não quis desviar e admite que ainda não sabe usar suas habilidades especiais. O Mestre Shu grita para ele imaginar, comparando a coisa a sugar energia de uma caixa de leite e espalhá-la pelo corpo. Isso só confunde Wang. Até Shu exorta a se firmar e focar, deixando Wang sem palavras. De repente, ele pensa no gigante refrigerador que não conseguiu abrir. Primeiro, Wang tenta furar a lateral dele, como Shu aconselhou, mas é mole demais. Então muda a imaginação para usar uma furadeira elétrica. Um grito agudo ecoa enquanto a furadeira perfura o refrigerador gigante, até que seu poder se desfaz em finos fios de energia. Wang fica chocado ao perceber que pode controlá-los. Ele começa a absorver os fios de energia, sentindo a transferência pela primeira vez. A plateia fica impressionada que ele desbloqueou sua habilidade especial na primeira tentativa. Wu treme de medo e se pergunta se a luta deve continuar. Shu incentiva a atacar com toda a força, e Wu obedece. Ele desfere um soco poderoso em Wang, mas este simplesmente desvia sem usar truques, chocando Wu. Wang exibe um olhar afiado e se prepara para contra-atacar. O Mestre Shu grita para Wang afirmar a postura e socar com toda a força. O soco de Wang cai com força esmagadora, que atordoa Wu. Ele tenta pedir para esperar, mas já é tarde demais. O soco aterriza com força explosiva e envia Wu voando. Os Jin Bros ficam boquiabertos ao ver o poder de soco do Wang alcançar 688. O choque deles ecoa pela academia, notando que Wang lançou um soco poderoso como se não fosse nada. Wang
Wang se aproxima da Master Shu e confirma sua identidade. Wang encontra o renomado mestre, agradecendo pela orientação e pedindo respeitosamente para ser treinado por ele. Shu nota o rápido progresso de Wang e o compara com seu aluno mais fraco. Observando o poder latente de Wang, o mestre percebe que ele tem potencial, mas falta controle. Wang aceita ansiosamente e implora para ser treinado, enquanto Wu brinca sobre taxa de indicação. O mestre admite que não aceita mais alunos, o que surpreende a todos. No entanto, ele muda de ideia e nota que o potencial de Wang é grande demais para ignorar. Wang promete fazer qualquer coisa para ser treinado pessoalmente por Shu. O mestre bate a xícara na mesa e o aceita como seu último aprendiz. Ele promete ensinar tudo a Wang na esperança de que ele se torne um pilar para a comunidade. Wang concorda e começa o registro, enquanto os outros comemoram animados. Wang termina os formulários, empolgado para fazer o pagamento. A equipe para no meio da frase enquanto a expressão de Shu fica fria e inexplicável. Seu olhar afiado surge, dizendo a Wang que ele retira tudo o que disse e não pode mais treiná-lo. A equipe educadamente pede que Wang cuide da academia, pois o horário comercial acabou, o que o confunde. A equipe fica surpresa por ele não entender e pergunta se ele é o mais novo dependente de Lu. Wang pergunta por que isso importa, e a equipe rejeita educada, mas firmemente, insistindo que a humilde academia é só para humanos e inadequada para treinar um dependente nobre como ele. Wang fica atônito com a rejeição. Shu diz que eles não vão acompanhá-lo na silenciosa noite, e Wang se sente amargo por ter sido expulso por sua identidade. Incapaz de esconder a frustração, Wang reflete que palavras educadas não ocultam a hostilidade ao descobrirem quem ele é. Em um mundo onde vimos que vampiros são admirados, ele se pergunta por que foi tratado com medo. De repente, com um som cortante cortando o céu noturno, enquanto Wang olha para cima, um alarme. Assassinos aparecem diante do protagonista e surpreendem Wang. Ele não sabe quem são, até que um assassino lhe dá um chute enquanto o outro agarra seu pescoço. Wang não consegue se mover enquanto os assassinos confirmam sua identidade e o pressionam a responder. Perguntam se ele viu uma mulher com uma arma durante o processo seletivo. O assassino pergunta, irritado, o que aconteceu com ela. No final do teste, Wang fica sem palavras. Ele reconhece que é Wu e comenta que o poder do soco dele é além de 388. Ele percebe que seu nível de força já está com pelo menos 600, e pensa que não teria considerado entrar no curso se tivesse mostrado essa força antes. Wu e seu companheiro ficam chocados que Wang conseguiu identificar sua identidade por trás das máscaras. Wu desloca sua frustração e confirma sua identidade. Ele avisa Wang que vai com tudo e pergunta novamente o que aconteceu com Faye. Wu testa o quanto seu pescoço suporta do seu poder. Wang de repente agarra seu braço, deixando Wu atordoado. Ele usa sua força para jogá-lo para longe. O companheiro de Wu dá um chute voador, mas Wu acerta com força intensa. Wu grita frustrado, mas Wang pisa no peito dele para calá-lo. Os oponentes ficam no chão. Uma voz misteriosa questiona se canalizar a energia extraída para o ponto de força do corpo é a maneira correta de usar uma habilidade especial. Shu está parado na escuridão, enquanto Wang imediatamente o reconhece. Wu está ferido e pede desculpas a seu mestre. Shu repreende seu aluno por atacar sozinho e o chama de teimoso. Wu não consegue controlar suas emoções, enquanto pensa em Faye. Shu libera sua aura e lembra Wu que Faye morreu com honra e não por tolice. Wang concorda com Shu, mas Wu diz que isso não é problema dele e o chama de capanga de vampiro. Wang insiste que não é assim e diz que eles estariam mortos se ele fosse, mas Wu chama de meio vampiro que não é mais um humano. Wang insiste que ainda é ele, mesmo, e implora por uma chance de provar que dependentes humanos podem manter sua vontade. Shu afirma que qualquer um que é transformado por vampiros perde sua humanidade e diz que provar isso é simples. Uma mulher o chama de repente na escuridão. Ela aparece e é funcionária vista antes, vestida de enfermeira, carregando a arma de tratamento de pulsação Mobius, explicando que ela ativa os desejos mais profundos do alvo e os remove com um olhar frio. Ela o desafia e pergunta se ele está disposto a fazer o teste. Wang aceita, deixando todos na academia atônitos. Wang avança, pega a arma e a aponta para a própria cabeça. A funcionária repete o que vai acontecer, que só levará à morte dele, apesar da crença dele de que é um com os humanos. Wang responde que essa é a principal razão pela qual quer tentar. Ele prefere descobrir agora do que se tornar um fantoche, mesmo que isso o mate. Wang diz para ela fazer isso enquanto Shu questiona se ele já considerou que podem estar mentindo e que a arma pode apenas matá-lo. Ele diz que eles estão fazendo um favor para ele, admitindo que é melhor morrer pelas mãos deles do que se tornar um vampiro. Wang acredita que não há motivo para mentirem e confia completamente na intenção deles. Ele diz para atirar, e a funcionária responde que não está blefando. Ela observa que humanos nunca deixarão de lutar enquanto dispara a arma. Uma enorme explosão sai do cano, configurada para expor a verdadeira identidade dele. Wang cai no chão enquanto a funcionária espera silenciosamente pelo resultado. Shu avisa para ele tomar cuidado, pois Wang pode se transformar. Ela fica afastada para manter distância enquanto os outros se preparam para lutar. Todos ficam em alerta esperando Wang se mover. Shu usa a si mesmo como um vaso de energia enquanto o pulso quebra o elo entre o mestre vampiro e o dependente. Ele espera Wang revelar sua verdadeira natureza. Wang acorda abruptamente, rodeado por uma aura escarlate, o que assusta a funcionária. A aparência sinistra de Wang se mostra, e ela confirma que ele é realmente um vampiro, acreditando que ele perdeu o controle. Depois de falar apaixonadamente
novamente sobre se aliar aos humanos. Wu pede para que ele se afaste de Wang e espere ele se autodestruir. Wang avança em direção a eles, mesmo que devesse ter perdido o controle e começado a desmoronar, o que faz todos acreditarem que ele é uma nova variante do vampiro. Sua aura sinistra assusta a funcionária até Wang voltar à forma normal e tomar sua arma. Todos ficam chocados quando Wang examina o objeto inocentemente. Ele elogia a tecnologia e nota que é eficaz. Depois de um momento, Wang pergunta a Shu se é o mesmo equipamento que ele tem ao lado. O mestre não acredita que Wang está bem. Ele insiste que ele é humano, enquanto os outros entram em pânico e especulam. Ele pode ser uma nova espécie de vampiro ou um híbrido. Wang pergunta a Shu se eles podem ouvi-lo, já que ele provou que ainda é humano. Seu telefone toca de repente. Eles suspeitam que Wang usou um dispositivo de contrapulsos para bloquear o sinal e sobreviver, o que os leva a tentar buscar o aparelho imediatamente. Wang lança um olhar afiado para eles, mas conseguem tirar o telefone dele. Shu sinaliza para que atendam, revelando que é o Wensheng do outro lado. Wensheng revela animado uma tese na Dark Web sobre núcleos de energia de vampiros e insiste para testarem um método de matar vampiros nele imediatamente. Wang grita que não é vampiro e pergunta quem pesquisa maneiras de morrer diariamente. Enquanto o chamador pergunta por que ele não pode voltar ao espaço dependente, eles ficam perplexos ao ouvir Wensheng, enquanto Wolf aponta que ele é dependente de Wang. Enquanto isso, Wensheng vai até a localização de Wang e parece inocente. Ele leva um tiro na cabeça, igual ao que Wang levou antes. Ele fica confuso e pergunta se há uma nova forma de saudação. Ele olha para todos na academia até Shu cair na risada. Os outros também não conseguem evitar rir. Wensheng permanece confuso enquanto Wang nota que encontraram alguns aliados. Ele acrescenta que não estão mais sozinhos em sua missão, detectando que humanos nunca param de lutar nem de ter esperança. Por séculos, humanos lutaram e se recusaram a serem controlados. Se não fosse assim, o mundo não estaria desse jeito. Agora, vampiros fingem se portar com humanos, enquanto controlam todas as partes da vida humana através da educação, internet e cultura. Humanos são condicionados a glorificar vampiros. Shu diz que humanos não são destruídos por vampiros, mas pela própria ganância. Mesmo assim, ele acredita que, por mais difícil que seja, eles vão vencer. No final, Wang chama Shu. O mestre diz que vai ensiná-los, mas pergunta se eles conseguem lidar com não serem totalmente confiáveis, o que Wang e Wensheng aceitam. Sem hesitar, Wang compartilha um artigo explicando como matar vampiros mirando em seu núcleo. Apenas vampiros de alto escalão têm núcleos que mantêm poderes herdados, e enquanto os de baixo escalão morrem quando seus corpos são destruídos, os poderosos não morrem a menos que seu núcleo seja destruído. Humanos mal conseguem enfrentar vampiros de baixo escalão, e os classificados como Conde ou acima são poderosos demais para encarar. Wang confirma que o pai da Lorde Lu é o Conde, levando-os a mencionar que estavam procurando uma chance para matá-lo. Shu avisa Wang que está com uma caixa misteriosa para não abri-la. Wang aceita a tarefa e Shu diz que é hora de começar o treinamento. Wang e Wensheng ficam empolgados, enquanto o aprendiz pergunta se também pode aprender os dois. Eles comemoram com alegria. 3 dias depois, uma porta se escancara. Wang e Wensheng estão no chão, exaustos, mas orgulhosos. Eles celebram estar livres do treinamento e de poder ver o sol. Shu sorri de canto, enquanto os outros ficam aliviados por finalmente saberem como é ser treinado pelo mestre. Shu diz que eles devem continuar treinando sozinhos, percebendo que talvez tenha os treinado demais por causa da resiliência deles. Ele nota que, apesar de parecerem vampiros, ainda mostram humanidade, o que os faz se perguntar se eles são a última esperança da humanidade, reconhecendo a importância da existência deles. Ele decide reportar isso aos superiores enquanto se preparam para partir para a capital dentro do carro. Lorde Lu posa para fotos, mas Wang está visivelmente desinteressado. Ela o provoca por estar apagado durante a viagem, mas ele questiona se o banquete para onde estão indo é realmente perigoso. Wang fica inquieto e foca na missão de entregar o item. Enquanto Lorde Lu reclama, ele a ignora. De repente, ela se agarra a ele, pegando-o de surpresa. Lorde Lu revela que escolheu viajar de carro em vez de avião particular, só para passar mais tempo a sós com ele. Ela o encurrala de forma sugestiva, fazendo-o entrar em pânico e implorar por espaço. Wang a afasta e grita para ela parar, até que uma pequena explosão acontece, deixando Wang sem palavras. Lorde Lu, de repente, se transforma em uma forma minúscula. Ela chora e diz que o odeia. Wang entra em pânico, enquanto Lorde Lu exige ser consolada. Ela o obriga a lhe dar um beijo, mas ele tenta resistir internamente. Ela acha que é engraçado que seu mestre não conseguiu reagir desde que ela se transformou. A ordem do mestre a deixou em estado de choque e levaria alguns dias para que ele se recuperasse. A limusine balança violentamente, enquanto os repórteres observam de longe e ficam com inveja do outro carro. Kyu ri e se diverte com as brincadeiras, lembrando sua própria juventude. Um morcego entra pela janela do carro, informando que a nave está pronta, onde Kyu poderá usá-la para escapar. Kyu percebe que seu servo se preocupa com ele, enquanto o morcego pergunta por que ele insiste em ir para a capital
capital. Apesar do perigo, o morcego avisa que seu amigo mudou desde que se tornou rei. Kyu ignora o morcego e pede música. Enquanto o servo pergunta qual música ele quer ouvir, o morcego fica frustrado e diz que Kyu está caminhando direto para a destruição. Kyu responde que o morcego não entenderá e que ele planeja causar uma revolução, deixando o morcego sem palavras. Kyu pede para o morcego aproveitar a música e relaxar, dizendo que a longevidade dos vampiros sempre trouxe o caos, enfatizando que todos esqueceram a natureza da vida. Eles finalmente chegam à capital. Lord Lu compartilha animadamente que a capital é a maior metrópole e a mais influente do país. Ela aponta para o palácio cheio de uma multidão animada. Lord Lu nota que muitas pessoas visitam a capital por causa da reunião dos 7 reis, enquanto Wang percebe algo. Uma confusão começa no tapete vermelho, onde uma princesa encapuzada é carregada por seus súditos. As empregadas discutem contra a exigência dos guardas para que a princesa Sakura desça na carruagem. No entanto, os guardas insistem e afirmam que todos abaixo do rei devem entrar no palácio a pé para mostrar respeito ao rei. As empregadas protestam e explicam que a tradição delas proíbe mulheres solteiras de tocar o chão. O impasse chama a atenção da mídia e causa um escândalo, já que um lado defende a tradição e o outro aplica a lei. Os guardas insistem que a princesa seguiu as regras de sua nação, mas a empregada mantém sua posição até algo chamar sua atenção. Eles notam a chegada da família de Kyu de carro e se opõem à entrada deles. Os guardas respondem que nunca permitem isso e Kyu nunca se importou com as regras. A multidão lembra que Kyu fez alguns anos atrás e acha engraçado. Kyu foi transferido para fora da capital desde então. Enquanto os outros ressentem sua arrogância, eles esperam que as coisas fiquem interessantes. Como o rei convocou Kyu na capital, Kyu sorri confiante dentro do carro. Enquanto isso, as empregadas continuam discutindo e não conseguem acreditar que estão humilhando sua princesa. A princesa, chamada Kaiohime, estremece e tenta acalmar suas empregadas. Lord Lu de repente abre a janela e convida Kaiohime para entrar no carro deles. Ela se apresenta de forma brincalhona e demonstra empatia por Kaiohime. Kaiohime fica sem palavras, enquanto Lord Lu insiste para que ela entre no carro. Ela acrescenta que quanto mais tempo Kaiohime ficar, pior será a notícia, e pede para que ela pense no bem das nações. A empregada sugere que voltem, recusando-se a aceitar o tratamento desrespeitoso do rei. Kaiohime balança a cabeça, querendo cumprir a promessa feita ao pai de ajudá-lo. Kaiohime agradece a Lord Lu por permitir a carona. Ela pede desculpas por incomodá-la enquanto pisa na ponte de madeira. Kaiohime senta-se graciosamente com Lord Lu e Wang. A tristeza dela é evidente nos olhos. Wang sente o cheiro de flores de cerejeira. Enquanto Lord Lu manda o motorista continuar. A imprensa tira muitas fotos e comenta que Kaiohime teve que ser carregada por Lord Lu para entrar no palácio, o que é a manchete mais quente. As empregadas da nação Sakura estão frustradas por terem humilhado sua princesa. Outra empregada tenta acalmar a irmã e a alerta para não atrapalhar os planos do rei. Os guardas observam firmes os convidados entrarem no palácio. A empregada sorri de forma ameaçadora e insinuando intenções sinistras. Elas dizem que logo não estarão mais sorrindo. A frota de carros entra no palácio enquanto Lord Lu e Wang ficam quietos dentro do carro. E Kaiohime agradece Lord Lu por ajudá-la. Lord Lu oferece entusiasmada sua ajuda para Kaiohime caso precise no futuro. A princesa diz a Lord Lu que ela também pode pedir ajuda para retribuir a gentileza. Kaiohime fica surpresa quando Lord Lu responde que não ousaria pedir ajuda, mas hesita. Lord Lu pergunta a Kaiohime se ela já conheceu Wang antes. Kaiohime fica chocada e esclarece se ele é um seu dependente, achando-o fraco e vulnerável. Ela comenta que nunca encontrara um dependente fraco e vulnerável como Wang na Nação S. Explicando sua surpresa ao vê-lo, Lord Lu confirma que Wang é realmente fraco, explicando que eles preferem criar seus dependentes. Wang se sente insultado e como se fosse um cachorro. Lord Lu acrescenta que criar um dependente fraco é uma tarefa mais gratificante. As coisas começam a fazer sentido para Kaiohime. Depois que Lord Lu explica tudo, ela de repente exibe seu olhar afiado e menciona o espírito Kaiohime Toura. Chocante. A princesa Lord Lu, de forma brincalhona, aponta que seu cheiro é desejável. Ela confirma que Kaiohime pode oferecê-lo. Enquanto a princesa está visivelmente desconfortável, Lord Lu sabe como são vistos, é preservado, contém poderes e revigora o cérebro. Vital para o treinamento. Lord Lu destaca que essas são as razões pelas quais qualquer um que case com a mulher real na nação Sakura é convidado. Os olhos tristes de Kyo se mostram enquanto ela observa silenciosamente que são tratados apenas como presentes e se pergunta se é esse seu destino. Ela pensa em seu pai enquanto teme que seu espírito Sakura seja danificado em breve e seu cheiro seja poluído. Ela aperta o punho enquanto se questiona se dar parte do cheiro para uma pessoa bondosa não será um problema. Lord Lu de repente chama Kaiohime e espera pela resposta dela. A princesa estende a mão liberando sua aura magitosa. Wang sente que o cheiro está 10 vezes mais fragrante do que antes, e sua mente se sente revigorada. Kaiohime revela que é o cheiro do espírito seguro. A princesa segura um botão na palma da mão pedindo que Wang aceite. Ele fica espantado com o espírito seguro em suas mãos, enquanto Lord Lu pede para que ele cuide bem dele, e agradece a Kaiohime pelo presente. Wang agradece a princesa, enquanto ela o encara em silêncio. Algo ainda incomoda Wang, que sente tristeza nos olhos da princesa. Lord Lu provoca Wang e observa que não é impossível que ele persiga
Kaiohime, destacando como o espírito seguro dela ajudará a aumentar seu poder. Ela acrescenta que isso também fará ele melhorar mais rápido. Um toque de corneta ecoa pelo grande salão chamando por Kyu. Ele avança confiante, mas o morcego o adverte para não entrar. Kyu ignora seu servo até que uma visão de uma casa de madeira o lembra de uma voz familiar preocupada com ele. Kyu sobe as escadas, contemplando sua vida na nação. Ele observa orgulhosamente que este é o auge do seu orgulho. Kyu admite que as conquistas do rei são admiráveis, exceto por uma coisa. Ele expressa sua decepção pela falta de senso ético do rei, dizendo que deveria ter sido consultado antes da construção da nova torre. O rei, irritado, ordena que Kyu entre no salão. Sua expressão irritada aparece enquanto se senta no trono. Kyu sorri gentilmente ao cumprimentá-lo, com o máximo respeito. Kyu saúda os outros reis. O rei Meng permanece firme com um posto de desafiante entre 5 estrelas, enquanto o rei Kuli observa silenciosamente com 2 estrelas. O cume dos 7 reinos começa quando a guarda real do rei se dirige a todos os convidados, levantando super preocupações sobre a ausência do rei. O ministro Mirim do Reino do Joelho explica nervosamente que seu rei ficou para trás por causa que deveria cuidar das suas concubinas. Ele assegura total cooperação, mas Smoke, do Reino do Sul, ignora as palavras do rei, o que faz o ministro rebater com provocação. Smoke ameaça o ministro com um olhar arrefiado, que ignora, observando que ela acabou de subir de posto e talvez não vença. Enquanto isso, Kiyohime relata nervosamente que seu pai não poderá vir e pede desculpas ao rei, chocando o ministro com sua resposta. Astor, a noite louca do Reino Nevado, reclama da arrogância e pressa do imperador. O príncipe convocado de 3 dias questiona sua inteligência e autoridade, causando raiva. Mas o chanceler Des, do Reino Hunt, diz friamente que a reunião já começou. Ele enfatiza o valor do tempo e urge o imperador a começar. O rei Shanshin aprecia sua rapidez e concorda em prosseguir com o cume. A guarda real anuncia o decreto do imperador declarando um édito imperial. O rei exige que 6 reinos reduzam tarifas e aumentem os representantes principais. No ano seguinte, os enviados respondem em uníssono, acatando a ordem. O rei os dispensa, pedindo que participem do banquete de jantar mais tarde. O ministro comemora a chance de conhecer belas moças enquanto outros questionam sua devoção e seguem adiante. Kiyohime se pergunta se o rei participará do jantar e está ansiosa para vê-lo. Kiyohime se desculpa e sai em sua carruagem, mas Meng expressa sua frustração. Ele acusa os emissários de desrespeito e exige punição pela falta de respeito. Quando Kyu sugere paz, Meng explode e diz que não pertence ali. Kyu zomba e afirma que foi forçado a comparecer. Meng de repente acusa Kyu de traição e diz que tem provas. Ele declara que Kyu guardava segredos e deve ser executado. Kyu desvia as acusações, mas Meng observa que tem provas usando um projetor. Meng mostra a vigilância de Lu falando com Kiyohime dentro do carro. Kyu defende casualmente sua filha, dizendo que ela ajudou uma princesa por bondade. Meng rebate que coincidências assim não acontecem repetidamente. Os espectadores ficam chocados ao verem a vigilância do porão de Kyu. Descobrem prateleiras cheias de máscaras e uma porta escondida atrás delas. Encontram um emblema do Reino Sakura. Meng questiona por que Kyu tem o emblema do Reino Sakura e menciona sua viagem passada com sua filha misteriosa. Ele exige que Lord Lu seja testado para provar sua origem e explica que a linhagem de cada reino tem poderes únicos ligados a ramos antigos. Meng avisa que se o resultado da Lord Lu não brilhar em vermelho e amarelo, significa que ela não é verdadeiramente do reino. A tensão aumenta enquanto Kyu reage em silêncio. O rei ordena que Lord Lu seja convocada. Ela entra com Wang atrás dela. Lord Lu cumprimenta o rei e elogia sua vitalidade. Wang presta respeito e comenta como o rei parece jovem. O rei imediatamente ordena que Lord Lu faça um teste para esclarecer sua origem, deixando-a atônita. O teste é vital para limpar o nome do pai dela. Wang exige uma amostra de Lord Lu para provar a lealdade de Kyu, mas ele imediatamente desvia o ataque. Meng acusa Kyu de finalmente ter sido pego, quando Kyu defende friosamente sua lealdade e reputação, chamando a acusação de calúnia. Meng insiste no teste, sugerindo que a oposição de Kyu é suspeita e insinua culpa. Os dois se enfrentam com explosões de energia, alarmando Lord Lu, que grita assustada. Kyu grita com Shanshin por não agir, mas o rei declara friamente que a velha amizade não tem peso e apoia o teste. Kyu percebe que há uma armadilha. Uma energia vermelha gira ao redor do Lord Lu e Wang também. Segurando-os para fugir, Meng imediatamente convoca um selo maciço, provocando pânico em Lord Lu. Ela fica preocupada após se separar do pai. O rei Kuli chama silenciosamente sua mágica Prickly Lu, que a pega de surpresa. Kyu aparece de repente diante de Kuli, que segura a amostra de Lord Lu. O olhar afiado de Kyu aparece, mas Meng menospreza sua habilidade enquanto tenta desafiá-lo com o confronto. Kyu pergunta ao rei mais uma vez se ele anda valorizando a fraternidade. Shanshin responde que o rei deve ser implacável. A aura sinistra de Kyu aparece enquanto ele sorri, após reconhecer a resposta de Shanshin e ameaçar o rei. Meng demonstra confusão e pergunta a Kyu o que ele quer dizer. Meng critica a arrogância de Kyu enquanto o ataca. Kyu pergunta se ele sabe por que ele
possui tantas máscaras. Sua aura treme enquanto explica que é para esconder aparências desagradáveis. Kyu libera sua verdadeira força, declarando que agora revelará sua estética. Meng fica chocado com o poder igual de Kyu e se pergunta quando ele quebrou os limites. MG usa seu escudo mais forte para bloquear. O poderoso ataque de KMG parece que ele percebe que é mais do que um nível desafiador. Enquanto Kyu rompe sua barreira, observa que ele pula muitos níveis e alcança o status de mestre desafiante. O Lee libera seus poderes para igualar seus oponentes, mas Kyu decide queimar sua própria alma. O espectador de repente percebe que o céu ficou vermelho. Uma explosão massiva ocorre até que Kyu alcance o status de grande mestre desafiante. Meng convoca seus tigres e observa que Kyu forçou seu caminho subindo ao queimar sua alma. Kyu e Meng colidem em um encontro poderoso. Meng fica gravemente ferido e questiona Kyu se ele realmente vai trair seu país. Kyu se volta para Shang-Chi, que pergunta se terão a chance de lutar até a morte. Shang-Chi olha para Kyu com intensidade e pergunta se ele sabe o que está pedindo. Kyu admite que não é páreo para Shang-Chi, mas quer morrer pelas suas mãos. Shang-Chi libera sua energia enquanto aparentemente aceita o desafio de Kyu. Shang-Chi convoca um dragão dourado e flamejante, enquanto Kyu paira confiante no ar, impressionando os espectadores no chão. Eles não conseguem acreditar que Kyu desafiou o Rei do Céu. Meng e os outros veem essa traição como uma desgraça que envergonha toda a nação. Eles descrevem Kyu como um pecador de seu reino e clamam por sua morte. Kyu se irrita com o barulho deles, perguntando se realmente precisam ficar tão exaltados. Ele avança e diz que só quer dar um soco na cara do rei. Shang-Chi de repente invoca uma barreira diante de si, sem nem pestanejar, seguida por uma explosão massiva. O impacto provoca múltiplas explosões ao redor deles. Kyu chama sua habilidade familiar, revelando que tem tentado descobrir como quebrar o poder espacial único de Shang-Chi. O rei para Kyu e diz que seus ataques são inúteis contra suas defesas espaciais em camadas. Kyu responde que as energias devem ser consumidas, não importa quão nobre e rara seja a habilidade. Kyu exibe seu poder ameaçador e diz que pode queimar qualquer coisa, o que Shang-Chi não pode. Meng e os outros ficam chocados ao ver o rei ser atingido pelo rosto. Shang-Chi responde que as coisas ficarão difíceis se Kyu continuar com suas ações traiçoeiras. Kyu não se importa e diz que está se divertindo. Ele fica subitamente atordoado quando um raio em forma de anel atinge seu braço, cortando seu membro. Shang-Chi ataca novamente e declara que a batalha deles já acabou. O raio em anel corta Kyu em pedaços, surpreendendo todos no chão. Shang-Chi declara que Kyu se foi para sempre. O rei ordena que todos capturem os parentes de Kyu e caçem a Lord Lu, viva ou morta. Shang-Chi ordena acelerar a triagem militar, exigindo que todos os guerreiros subdesafiantes sejam testados quanto à linhagem, pureza e lealdade ao reino. Todos seguem as ordens do rei, elogiando e prometendo lealdade. Smook fica do lado de fora do reino e observa. Ela expressa sua aprovação da situação enquanto uma criança pergunta se é isso que ela quer dizer. Kido resume tudo e diz que a luta que estourou é tudo o que importa. Smook comenta que a habilidade do rei vale a pena ser estudada, já que ninguém o viu lutar até agora. Smook e Kido compartilham que secretamente têm construído tropas dentro do reino ao longo dos anos. Todos se mobilizam, exceto Astor, que não faz ideia do que está acontecendo. Eles observam que o caos desencadeia uma guerra mundial e que a paz acabou oficialmente. Os guardas reais informam a Kyohime que o jantar com o rei foi cancelado. Perguntam se ela pode cooperar em uma busca nacional. Surgem acusações quando a busca provoca indignação, com a criada negando o envolvimento no escândalo e exigindo saber por que estão sendo alvo. O guarda real responde que a nação Sakura quer tratamento especial, o que deixa Kyohime surpresa. Guardas entram enquanto a criada culpa a instabilidade do reino oriental. Enquanto a princesa pensa silenciosamente em sua missão, Kyohime se lembra da ordem de seu pai para conquistar o favor do imperador e gerar filhos para o futuro do reino. Ela lamenta que essa missão é crucial para a guerra que está por vir, e o fracasso significa nunca mais voltar para casa. Kyohime não sabe o que fazer depois de decidir oferecer seu espírito seguro até que algo chame a sua atenção. Ela sente o cheiro de seu espírito Sakura por perto, imaginando se o Aang está no alcance. Kyohime descobre que Lord Lu conseguiu escapar com o Aang e se pergunta se eles estão escondidos na área. Ela percebe que os guardas estão ali para caçá-los. Kyohime está dividida se deve denunciá-los, o que a levaria a encontrar o imperador. Ela é tentada a agir egoisticamente para ganhar o favor do rei e cumprir a sua missão. Os guardas decidem seguir para o próximo local, mas Kyohime os detém, com o coração acelerado. Ela hesita e muda de ideia. Os guardas lembram Kyohime de liderar o reino no dia seguinte antes do pôr do sol. Kyohime pede que suas criadas preparem um banho e diz que vai resolver tudo amanhã. As cerejeiras florescem na Fontaine. Ela ordena que as criadas a deixem sozinha, o que elas acham estranho. Kyohime tira seu casaco. Mergulhando na fonte, ela nota uma concha que emite um cheiro familiar. Até o cabelo vermelho emerge da concha envolvendo Kyohime. A princesa entra em pânico até que Lord Lu se revela, dizendo que sentiu os guardas da equipe de busca. Kyohime fica chocada ao ver Lord Lu e Wang. A princesa pergunta a Lord Lu se ela não tem medo que a denuncie. Depois de se esconder tão perto de seu quarto, Lord Lu sorri e pergunta se ela realmente pode denunciar sua salvadora. Ela revela que estão escondidos
mãos de Kiyohime para que possam usá-la como refém se necessário. A princesa fica pasma. Lord Lu pede a ajuda de Kiyohime para escapar do reino e promete recompensá-la. Ela ri ameaçadoramente olhando para Wang e o usa para assustar Kiyohime. Lord Lu ameaça que Wang pode potencialmente tomar o espírito seguro restante de Kiyohime. A princesa congela de medo. As lágrimas dela aparecem depois que Lord Lu tenta intimidá-la. Ela chora muito e o chama de vilões. Lord Lu comenta que fica mais animada quando mais ela chora. Wang silenciosamente entende tudo e questiona se eles realmente estão fugindo. Depois que as coisas acontecem rapidamente, ele pensa em Kiyu, preocupado que seu amigo e seu pai também sejam interrogados. Lord Lu tranquiliza Wang e descarta a ideia de que a família real incomodaria alguém tão insignificante como sua família e amigos. Wang reconhece seu ponto e diz que o Mestre Shu protegerá seu pai e Wen Sheng. Ele percebe que está em maior perigo por sua conexão com Lord Lu e decide que devem fugir juntos. E observa enquanto Lord Lu tenta animar Kiyohime com sorrisos. Ele de repente questiona a falta de tristeza por Kiyu, surpreendendo-a com sua franqueza. Ela admite que esperava essa pergunta desde o início, desde que não tem família, e que ele é o único que compartilha sua linhagem. Wang a olha chocado. Lord Lu de repente abraça Kiyohime apertado, provocando-a por compartilhar o espírito seguro da princesa. Wang fica completamente petrificado pela oferta dela. No dia seguinte, fora do palácio, o reino Sakura senta em cadeiras carregadas pelos portões do palácio sob olhares atentos. Os espectadores se perguntam se eles estão indo para casa confiando na misericórdia do rei por não os prender. Corre o boato de que Kiyu tenha ligações próximas com a nação Sakura. O guarda de repente os para, mas a criada comenta sarcasticamente sobre as buscas constantes. Desde que chegaram na chamada Terra da Etiqueta, o guarda lhes entrega um presente de despedida do rei. Ele insiste que o presente deve ser recebido pela própria princesa. Todos ficam sem palavras. A princesa descobre a cortina, aceitando o presente com gratidão. Kiyohime observa que eles estão partindo enquanto Lord Lu se senta no colo dela na forma de uma boneca. Os guardas lançam olhares severos enquanto os observam. A caixa fica quieta ao lado da princesa. A princesa e seu grupo finalmente deixam o palácio, pensando que estava perto. Wang está vestido como um dos guardas do caos e se surpreende que não tenham feito revista. Lord Lu de repente invade sua mente e pergunta se ele realmente acha que não verificaram. Wang fica surpreso por ela estar falando em sua mente novamente. Lord Lu observa que o presente é um detector. Ela comenta que a sua amostra já está dentro da caixa, revelando que ela vai disparar o alarme se continuar com um sopro molecular de sua amostra. Wang pergunta por que o alarme não disparou. Lord Lu sorri de forma brincalhona e responde que é um segredo que o incomoda. Lord Lu revela que o espírito Sakura mascarou sua amostra, enquanto Kiyohime pergunta quando ela vai sair da carruagem. Lord Lu sugere que Wang capture o espírito Sakura e se misture com a princesa. Lord Lu vai ajustar seu cheiro para combinar com o de Wang, o que facilitará a solução do problema. Lord Lu está confiante de que vão conseguir, já que Wang é forte. Lord Lu se pergunta qual a patente do Kindred de seu mestre que permite ao espírito se misturar sem obstáculos enquanto se aproximam da fronteira. A princesa chora em protesto quando Lord Lu a incentiva brincando e se acalmando. Lord Lu diz que a parte emocionante está chegando, revelando que haverá uma luta antes de saírem do Reino do Oriente. Lord Lu diz à princesa que ela é o alvo, revelando que sua morte é vital para iniciar a guerra. Lord Lu fica séria e nota que os atacantes já chegaram. Os assassinos percebem que apenas 2 mestres estão presentes e a princesa não é muito forte, atacando com a intenção de matar. Os assassinos atacam os guardas do Reino Saki em uma emboscada, manchando suas puras flores de cerejeira. Os outros guardas ficam alarmados e se certificam de proteger a princesa. Kiyohime invoca sua magia e usa postura Sakura. O assassino lança um ataque contra ela, ferindo a princesa, que pergunta quem eles são. O assassino sorri sombriamente, dizendo que é uma pena não terem se divertido com ela. Lord Lu aparece de repente para bloquear o ataque e desafia-os a continuar brincando com ela. Os assassinos ficam atônitos enquanto Lord Lu diz que tem muito tempo. Os inimigos reconhecem Lord Lu, que deixa satisfeita. Um assassino se oferece para cuidar de Lord Lu, enquanto o outro enfrenta a princesa. Lord Lu ataca rapidamente, liberando seus fios vermelhos afiados. O assassino avança contra a princesa, congelando-a, que não sabe o que fazer. Alguém vem ao resgate, pegando-a para longe da explosão. Wang salva a princesa, que está completamente atordoada, enquanto o assassino continua a atacá-los. Wang desvia dos ataques carregando a princesa, mas um golpe roça em seu rosto. Kiyohime se surpreende e ainda acha que Wang é fraco demais para protegê-la. O assassino convoca sua besta espiritual. Enquanto ele continua atacando, a besta solta um rugido intimidante, fazendo Kiyohime gritar de dor e sentir muito terror. A besta fica subitamente atordoada, temendo de medo. Wang se transforma em seu alter ego sombrio. A besta recua confusa. Seu mestre Lu se aproxima casualmente do inimigo e observa que a besta sente perigo. O assassino fica chocado ao perceber que Lord Lu está atrás dele, encontrando sua ruína. Os inimigos caem, enquanto a criada de Kiyo pergunta o que vão fazer a seguir. Ela pergunta se podem voltar para seu reino já. Lord Lu se oferece para ajudar e diz que construiu rotas secretas. Como gosta
gosta de viajar, a criada alerta Kiyohime para não confiar neles e sugere informar o Reino do Oriente. Em vez disso, Lord Lu faz Kiyohime escolher entre eles e o Reino do Oriente. Kyo responde que não confia neles, porém Wang salvou sua vida. Então pede que ele a acompanhe até o Reino Sak. Suas criadas ficam chocadas e com um sorriso irônico. Lord Lu diz que escoltar a princesa não será de graça. As criadas a acusam furiosamente de querer pagamento, apesar de colocar a princesa em perigo. Lord Lu pergunta se é isso que a princesa acredita, mas admite que só quer voltar para o Reino Sakura. Ela sussurra suavemente seu desejo de voltar para casa. Lord Lu concorda alegremente e a tranquiliza. Eles a levarão de volta. Em seguida, diz friamente às criadas que podem partir. Lord Lu esclarece que só vão proteger a princesa, que ainda terá que pagar o preço que estabelecer. A princesa rapidamente se oferece para pagar por elas também, acreditando que todos estarão mais seguros. Juntas, as criadas se emocionam com suas palavras. A princesa sorri gentilmente, dizendo que quer proteger as criadas que cresceram com ela. Elas agradecem, mas insistem em partir para distrair os perseguidores. A princesa entra em pânico e implora para que não vão, dizendo que é muito perigoso. Elas a tranquilizam, dizendo que, como servas, não serão feridas e vão criar falsas pistas para escapar em segurança. Despedem-se, pedindo que ela fique segura e volte ao Reino Sak. Ela observa preocupada, desejando-lhes boa sorte. Lord Lu a provoca por chorar novamente, chamando-a de a Kindred mais chorona que já viu. A princesa grita para ele calar a boca. Lord Lu pergunta a Wang o que acha. Ele comenta que algo está estranho e suspeita de problemas. Lord Lu concorda e sorri levemente, enquanto levanta o dedo. As criadas caminham pelo deserto árido, cercadas pelo silêncio. Elas confirmam que evitaram o perigo e preparam um cristal de contato para reportar ao rei Toker, pai de Kiyohime. O cristal se ativa com um brilho vermelho, chiando em suas mãos. Uma projeção vermelha de Toker aparece diante dela. Ele imediatamente as repreende por usar um cristal raro e caro para situações não emergenciais. Nervosas, as criadas imploram para que ele as ouça. Elas começam a transmitir seu relatório através do fluxo brilhante. Informam que a princesa está voltando para o Reino Sakura e pedem mais ordens. Ele rejeita a fuga dela e declara que ela deve ser parada, ordenando que matem a princesa. As criadas concordam com urgência, confirmando que entenderam a ordem. Elas partem rapidamente enquanto Toker grita para que se apresse. No deserto aberto, uma criada decide lançar um sinalizador para chamar a atenção. Ela diz que vão voltar para a princesa e atacar se ela ainda estiver viva. Uma delas aciona o sinalizador. Um feixe vermelho sobe ao céu com um grito alto. Lord Lu aparece de repente atrás deles e percebe que estão soltando fogo de artifício. Ela provoca as criadas por serem dramáticas romanticamente, deixando-as chocadas. Virando-se para a princesa, ela percebe seu olhar baixo. Em silêncio, a princesa pergunta por que a voz dela está pesada de traição. Ela questiona como eles puderam fazer isso depois de crescerem juntos. Acreditando que eram amigos, as criadas declaram sua lealdade a Toker e ao rei, pedindo que a princesa assuma a responsabilidade por ter deixado o seu reino preso, com lágrimas nos olhos. Dizem à princesa que ela deve morrer por sua causa. Wang diz que ninguém merece morrer, e a princesa tem direitos, insistindo que ninguém deveria se sacrificar pelo país. As criadas gritam de volta, questionando se esperam que acreditem que ela cumpriria isso. Wang explode e grita que a princesa nunca arriscaria a si mesma se os outros não o fizessem. Inseguro se sua morte cumpriria alguma promessa, ele grita que se a prosperidade de um país dependesse de sacrificar uma mulher, então tal país deveria perecer. Um par de corvos voa pelo céu, observando a terra abaixo. Um dos pássaros fixa seu olhar afiado em seu alvo. A princesa caminha com sua criada depois de encontrar seu objetivo. Um pássaro monstruoso desce com velocidade mortal, transformando-se em um homem alado. O ataque acerta o peito. Mais monstros parecidos com pássaros descem rapidamente do céu. A criada grita enquanto a princesa segura seu ferimento, em choque. Elas correm para se proteger enquanto uma chuva de penas cai como lanças. As feras aladas pousam em meio ao caos, observando a destruição abaixo. Os assassinos alados inspecionam os corpos e declaram a missão um sucesso. Um deles questiona se a garota é realmente Kiyohime, mas o outro confirma sua identidade. Ele comenta como o cansaço delas facilitou o trabalho, esmagando seu dispositivo para reportar. Eles ficam sobre o corpo, certos de que o trabalho está concluído. O líder ordena que publiquem provas da morte de Kiyohime, enquanto se prepara para partir. Discutem como o Reino do Oriente não tem como retaliar. A cena fica em silêncio. Um feitiço brilhante desaparece da base de uma árvore, revelando um trio escondido. Dentro da ilusão, Kiyohime e seus aliados confirmam que todos acreditam que ela está morta. Lord Lu está confiante que não serão capturados enquanto seguem disfarçados para o Reino Sakura. É então revelado que a criada usava uma máscara de disfarce de alta tecnologia, que é a posse mais preciosa do pai da Lord Lu. Lord Lu brinca que Kiyohime terá que pagar o dobro. Ela pergunta se a princesa se sente culpada pelo sacrifício da criada. Wang de repente a repreende por ser insensível, mas Lord Lu invalida a reação dele. Lord Lu os deixa sozinhos e diz para descansarem. Wang diz a Kiyohime para não se importar com as palavras do Lord Lu. Ele confessa que só queria agradecê-la, mas teve dificuldade em expressar isso. Ele se desculpa e vai descansar, pois se sente estranho. Kiyohime observa o lado oposto enquanto ele cai no sono instantaneamente. A princesa de repente
imediatamente se volta para Wang, notando que ele a faz sentir-se segura. Wang dorme profundamente enquanto a princesa o abençoa por mostrar sua gratidão. Seu perfume preenche o ambiente. Notando que sua ansiedade parece diminuir, Wang acorda de seu sono profundo, confuso com o som em seus ossos. Ele sente que seus músculos parecem mais fortes e percebem que está com fome. De repente, Lord Lu serve o café da manhã para ele. Ela também incentiva a princesa, pois deve estar faminta também. Lord Lu serve mais comida alegremente. Kyohime fica surpresa com a relação mestre-servo em sua nação. Lord Lu percebe o que Kyohime está pensando e comenta que ela está cuidando de Wang, como alguém cuidaria de um animal de estimação. Lord Lu brinca, perguntando a Kyohime se ela quer tentar acariciar Wang, agarrando seu braço para tocar sua cabeça. Kyohime nota que não é tão ruim. O que irrita Wang é que eles o tratam como um animal de estimação fofinho. A notícia se espalha imediatamente que a princesa da nação Sashenin foi assassinada no Reino do Oriente, que permanece em silêncio sobre o incidente. A nação Sakura declarou guerra em resposta. Observam que a nação agiu rapidamente, o que torna seu motivo muito óbvio. Kyohime se cala enquanto a notícia sobre ela se espalha. Ela quer ver seu pai e pede para encontrá-lo pessoalmente. Lord Lu provoca Kyohime chamando-a de princesa fraca e inativa. Ela pergunta se a princesa pode herdar 50% da lurragem original do rei. Lord Lu insiste que a princesa é fraca e Kyohime começa a acreditar nisso, com lágrimas nos olhos, achando que é por isso que foi abandonada, e esperando que fosse mais forte. Em vez disso, Lord Lu a encoraja a ir para o reino Sakura, como planejado, para que Kyohime possa confrontar seu pai e impedir a guerra iminente, enquanto Wang sente que ela sabe de algo. No reino Sakura, o servo incentiva seu rei a agir mais rápido. O rei pede que eles iniciem a guerra enquanto olha para a foto de sua filha. O servo pergunta se ele está olhando para o álbum da princesa. O rei comenta o quanto ela admirava sua filha por ela ser igual à mãe. O rei amassa a foto e comenta sua decepção por ela não ter mostrado nenhum poder especial até o fim. O servo valida a ação do rei por causar a tragédia de sua filha e esposa falecida. O rei comenta que eles morreram como marionetes e espera conseguir que Kitsu faça da nação Sharon a líder dos reinos Sub. O rei de repente pensa que pode ser apenas uma história. Ele pensa em 2 espíritos lendários, notando sua impaciência para rasgar o tratado de paz e sentir a emoção da guerra. O rei está confiante que nada pode impedir seus planos. Enquanto isso, Lord Lu pega uma concha no chão, dizendo a todos que é hora de partir. Kyohime para por um momento, mostrando hesitação para seguir em frente. Lord Lu pergunta o que está errado enquanto Kyohime silenciosamente nota que esqueceu algo na emergência do ataque anterior. A princesa percebe que não pode tocar o chão. A voz de seu pai toca em sua cabeça, lembrando a tradição deles. Kyohime range os dentes frustrada, esmagando o chão com seu punho. Purefoot, Lord Lu e Wang a observam descarregar a raiva. Kyohime diz a todos para a chamarem pelo nome dela. Em vez disso, Lord Lu aponta para frente e diz para continuar andando. O trio caminha pelo deserto enquanto Kyohime se pergunta se deu seu espírito seguro a Wang. Ela de repente fica corada e Lord Lu percebe imediatamente. Na barbearia do pai de Wang, estranhos de aparência gótica o cercam e avisam que chamarão a polícia. Eles acusam o pai de Wang de traidor por estar ligado ao filhote e a Lord Lu. O pai defende o filho, dizendo que ele apenas é um dependente. Os góticos confirmam a identidade do filho depois que ele exibe orgulhosamente a foto na entrada da loja. O pai de Wang joga um prato na parede, mandando eles se afastarem. Os góticos respondem que ele começou e começam a destruir a loja. Eles tentam socar o pai de Wang enquanto ele fica paralisado. Wensheng bloqueia o soco dos góticos gentilmente, pedindo que parem. Os góticos pedem que ele fique para trás, já que é um assunto de família. Wensheng questiona a humanidade deles. Os góticos tentam justificar suas ações. Wensheng tira o óculos e sua aura se torna sinistra. Os góticos mostram frustração, até a luta intensificar dentro da loja. Logo, os góticos são descartados ao perceberem que Wensheng não é humano. Sua cicatriz fica à mostra, enquanto os Ponds agem como cães fiéis e na frente de Wensheng, eles imediatamente os deixam em paz. Acredita-se que uma dependência transformada por Kinder será tratada como semelhante pelos humanos normais. Wensheng imediatamente vai até o pai de Wang e pergunta se ele está bem. Ele se pergunta se o filho dele está seguro. Wensheng o tranquiliza dizendo que Wang é forte, mas ele não acredita. O pai de Wang se pergunta onde ele está agora. Enquanto isso, um grupo de pessoas se esconde nas sombras observando o pai de Wang. Eles confirmam que alguém de alta patente está secretamente protegendo o pai de Wang. Eles fazem um movimento para capturar o pai de Wang, para que o forcem a sair do esconderijo. Wensheng fica alarmado enquanto o inimigo percebe que acabou de se transformar recentemente. O inimigo ataca Wensheng imediatamente, enquanto os outros atacam o pai de Wang. Wensheng grita para o pai de Wang, enquanto o inimigo aponta que eles o superam em número. De repente, aparecem junto com outros da academia para dar reforço. Eles atacam imediatamente para defender Wensheng e o pai de Wang. Wensheng informa ao pai de Wang que ele precisa se mover, pois não há mais segurança ali. Wensheng o assegura de que eles não são inimigos. De repente, ele se agacha e remexe em um compartimento, pegando seus pertences, mostrando que já está preparado para sair. Ele espera que seu filho esteja seguro. Enquanto isso, Lord Lu pergunta a
Wang por que ele está tão abatido pela manhã. Ele admite que está ficando emotivo com o rumo da sua vida. No momento, ele não sabe mais o que acontecerá com ele. De repente, ele para ao ouvir Kyohime cantar lindamente. Ela comenta que é uma canção que eles cantam quando alguém sente saudades da pátria em sua nação. Lord Lu provoca a proximidade dos dois. O trio finalmente chega ao reino Saura. Lord Lu diz para eles fazerem uma pequena preparação antes de entrar, surpreendendo Wang. Meia hora depois, em uma rua movimentada, um vendedor convida os clientes a experimentarem seus bonecos de papel com aparências personalizadas. Ele pergunta a Wang se ele quer experimentar, mas Wang recusa, pois eles se vestem para disfarçar. Os vendedores acham Wang sortudo por estar cercado de mulheres bonitas, e nenhum boneco de papel poderia competir com isso. O trio decide experimentar algumas comidas de rua, enquanto as duas garotas oferecem uma moradia para Wang. Os vendedores não conseguem esconder o ciúme. Lord Lu explica que as mulheres não podem andar na rua sem um mestre acompanhado, acrescentando que precisam seguir as regras da nação. Para evitar chamar atenção, o trio continua conversando enquanto o Lord Lu os orienta a olhar ao redor. Depois de chegar à fronteira da capital, eles visitam a prefeitura, a Casa da Justiça, a Avenida Sakura e o Departamento de Assuntos Civis. A nação é muito menor do que eles imaginavam, sendo a menor entre os 7 reinos. Eles, de repente, chegam a um lugar desconhecido. Wang olha para Kyohime em busca de uma resposta, dizendo que estão no Santuário Real. Lord Lu explica que é onde a família real, de geração em geração, vai venerar os Kindreds reais. Quando um membro da realeza morre, o santuário faz luto por 10 dias. Com um protocolo completo, os parentes da baleia Ami fazem vigília e todos vestem preto. Contudo, é como se nada tivesse acontecido. Apesar da notícia da morte da princesa, Lord Lu fica desconfiada, pois ninguém está de luto. Mas as notícias dizem o contrário. Wang tenta confortá-la, mas Kyohime permanece em silêncio. De repente, um homem chamado Hada lamenta por Kyohime, mas alguém o manda embora. O velho homem não acredita que ninguém está lá para invocar o espírito dela. Kyohime fica sem palavras enquanto Hada os acusa de usar Kyohime como uma ferramenta, assim como a falecida mãe dela. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, comente pedindo pela parte 2. E não saia sem antes deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. Caso queira nos apoiar, considere também se tornar um membro do canal, que vai nos ajudar muito. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o vídeo que está na sua tela, que também está muito bom, e entre em nosso servidor do Discord para bater um papo com a gente. Link na descrição. É isso então, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.